Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Agora vou falar sobre uma história para você. O trem das cartas perdidas. Vamos lá pessoal! Capítulo 1. O bilhete sem destino. Em uma pequena cidade cercada por montanhas, existia uma antiga estação ferroviária que havia sido fechada há mais de 50 anos. Os trilhos ainda cortavam os campos, mas nenhum trem passava por eles. Pelo menos, era isso que todos acreditavam. Miguel, um carteiro de 35 anos, conhecia cada rua da cidade. Todos os dias entregava cartas, encomendas e bilhetes. Mas havia uma única caixa de correio que ninguém utilizava. Ela ficava ao lado da velha estação, enferrujada, coberta por eras, e sem identificação. Os moradores diziam que aquela caixa pertencia ao passado. Certa manhã, Miguel percebeu algo estranho. Havia uma carta nova ali dentro. O envelope era grosso, feito de um papel amarelado. Não havia selo, nem remetente. Apenas uma frase escrita com uma caligrafia impecável. Para quem ainda acredita nos reencontros. Miguel olhou em volta. Não havia ninguém. Abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia apenas um pequeno bilhete. O trem partirá hoje à meia-noite. Somente quem carregar uma lembrança verdadeira poderá embarcar. Ele sorriu. Alguma brincadeira. Guardou o papel no bolso e continuou seu trabalho. Durante o dia inteiro, porém, não conseguiu esquecer aquelas palavras. À noite, a curiosidade venceu. Pouco antes da meia-noite, caminhou até a antiga estação. O lugar estava completamente silencioso. As janelas quebradas deixavam a luz da lua entrar. O velho relógio da plataforma permanecia parado exatamente às 11h59. Então, um apito ecoou ao longe. Miguel congelou. Os trilhos começaram a vibrar. Uma fumaça branca surgiu entre a neblina. E lentamente, um enorme trem preto apareceu na curva da montanha. Era uma locomotiva antiga, iluminada por lampiões dourados. As rodas brilhavam como prata. O relógio da estação voltou a funcionar sozinho. Meia-noite. O trem parou exatamente diante dele. A porta se abriu. Um senhor muito elegante, usando uniforme azul marinho e um relógio de bolso dourado, sorriu. Boa noite, senhor Miguel. Miguel arregalou os olhos. Como sabe meu nome? O homem apenas respondeu. Nós sabemos o nome de todos aqueles que ainda acreditam que algumas histórias nunca terminam. E estendeu a mão. Bem-vindo ao trem das cartas perdidas. Miguel respirou fundo. Sem saber por que sentiu que ao subir aqueles degraus, sua vida jamais seria a mesma. Capítulo 2. Os passageiros do silêncio. Miguel subiu os 3 degraus da locomotiva com o coração acelerado. Assim que seus pés tocaram o piso de madeira do vagão, a porta se fechou sozinha. O trem começou a se mover sem qualquer sacolejo, como se deslizasse sobre o vento. O interior era diferente de qualquer trem que ele já tivesse visto. Lustres de cristal iluminavam o corredor. Poltronas de veludo vermelho estavam impecavelmente alinhadas. Relógios antigos marcavam horas diferentes, como se cada um pertencesse a um lugar do mundo, ou a um tempo diferente. Mas havia algo estranho. Todos os passageiros permaneciam em absoluto silêncio. Alguns olhavam pela janela. Outros seguravam fotografias antigas. Uma senhora acariciava um pequeno ursinho de pano já desbotado. Um rapaz vestia uniforme militar de outra época e apertava uma carta contra o peito. Uma menina de cerca de 10 anos abraçava um violino. Nenhum deles conversava. O único som era o das rodas do trem. Tac, tac, tac. O elegante condutor apareceu ao lado de Miguel. Posso acompanhá-lo até o seu assento? Quem são essas pessoas? O homem sorriu discretamente. Todos carregam algo que nunca conseguiram entregar. Cartas? Às vezes. E outras vezes? Um pedido de perdão. Um agradecimento. Uma promessa. Ou um adeus. Miguel ficou em silêncio. O condutor continuou caminhando. Este trem não leva apenas cartas. Ele leva segundas oportunidades. Pararam diante da poltrona número 27. Sobre o assento havia uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, Miguel encontrou um relógio de bolso muito antigo. Ao abri-lo, percebeu que os ponteiros estavam imóveis. Na tampa havia uma inscrição. O tempo volta a caminhar quando o coração encontra coragem. O que significa isso? Perguntou. Você descobrirá antes do amanhecer. Nesse instante, uma voz suave ecoou pelos alto-falantes do trem. Primeira parada. Estação das Lembranças. As janelas ficaram completamente brancas. Quando a névoa desapareceu, Miguel prendeu a respiração. Lá fora não havia uma cidade. Havia sua própria infância. Ele viu a pequena casa onde cresceu, o quintal, a mangueira onde costumava brincar.
Seu pai, já falecido, consertando uma bicicleta. Sua mãe chamando para o jantar. Era como assistir ao passado acontecendo diante de seus olhos. Sem perceber, lágrimas escorreram pelo seu rosto. O condutor aproximou-se mais uma vez. Esta estação mostra aquilo que nunca deixou de existir dentro de nós. Isso é real? As lembranças sempre são reais para quem as viveu. De repente, Miguel viu uma cena que há muitos anos tentava esquecer. Ele tinha apenas 12 anos. Naquela tarde, discutira com seu melhor amigo, Daniel. Os dois prometeram nunca mais se falar. Poucos dias depois, a família de Daniel mudou-se da cidade. Eles jamais voltaram a se encontrar. Miguel abaixou a cabeça. Durante mais de 20 anos carregara aquele arrependimento. O condutor colocou uma mão em seu ombro. Há cartas que nunca foram escritas. E justamente por isso são as mais difíceis de entregar. Nesse instante, o relógio de bolso em suas mãos fez um pequeno ruído. Tic! Um dos ponteiros moveu-se pela primeira vez. Miguel percebeu que sua viagem estava apenas começando, e que cada parada daquele misterioso trem o aproximaria de um segredo capaz de mudar não apenas o seu passado, mas também o destino de todos os passageiros. Capítulo 3 – A passageira da janela número 7. O trem deixou lentamente a estação das lembranças. Pela janela, a casa de infância de Miguel desapareceu na neblina, como um desenho apagado pelo vento. Ele respirou fundo. O ponteiro do relógio de bolso havia avançado apenas 1 minuto, mas aquele pequeno movimento parecia carregar o peso de muitos anos. Enquanto caminhava pelo corredor, percebeu que uma única passageira o observava. Era uma senhora de cabelos completamente brancos, presa em um elegante coque. Vestia um casaco azul escuro e segurava um envelope fechado com um delicado selo de cera vermelha. Ela sorriu. Você é novo por aqui. Miguel sentou-se na poltrona em frente. É a primeira vez que embarco, e ainda não entendo o que está acontecendo. A senhora riu baixinho. Nenhum de nós entendia na primeira viagem. Primeira viagem? Sim, alguns conseguem resolver o que carregam. Outros precisam voltar mais de uma vez. Miguel olhou para o envelope. Essa carta é importante? Ela passou os dedos sobre o papel com extremo cuidado. Escrevia há 52 anos. E por que nunca a entregou? Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Porque tive medo. Antes que Miguel pudesse perguntar mais alguma coisa, o alto-falante voltou a soar. Próxima parada. Estação dos Ecos. O trem diminuiu a velocidade. Lá fora, não havia casas nem árvores. Apenas um imenso vale coberto por neblina. De repente, vozes começaram a surgir. Eram sussurros. Centenas deles. Miguel ouviu pessoas dizendo: Eu devia ter ficado. Me desculpe. Eu sempre amei você. Obrigado. Cada voz parecia pertencer a alguém diferente. A senhora fechou os olhos. Aqui vivem todas as palavras que nunca foram ditas. Miguel sentiu um arrepio. As vozes aumentavam. Algumas choravam. Outras riam. Algumas apenas chamavam pelo nome de alguém. Então ele ouviu claramente. Miguel. Era a voz de Daniel, seu antigo amigo. Miguel levantou-se num salto. Daniel. Correu até a janela. Mas só encontrou a névoa. A voz tornou a chamar. Ainda dá tempo. O relógio em sua mão fez outro som. Tic. O segundo ponteiro também começou a funcionar. Nesse instante, o condutor surgiu no corredor. Seu semblante, até então sereno, estava diferente. Mais sério. Senhor Miguel, o que aconteceu? Há algo incomum nesta viagem. O quê? O condutor olhou pela janela por alguns segundos antes de responder. Alguém embarcou sem ter recebido um convite. Miguel franziu a testa. Isso é possível? Nunca aconteceu. As luzes do vagão piscaram. Uma rajada de vento percorreu todo o trem, embora todas as janelas estivessem fechadas. Ao fundo, na porta do último vagão, surgiu uma figura alta completamente coberta por um longo casaco preto. Seu rosto permanecia escondido pela sombra do chapéu. Nenhum passageiro parecia notar sua presença. Exceto Miguel. A figura ergueu lentamente a cabeça. Mesmo sem conseguir ver seus olhos, Miguel teve a estranha sensação de que aquele desconhecido o conhecia há muito tempo, e pela primeira vez desde que embarcara sentiu medo. Capítulo 4 – O Homem Sem Rosto. O silêncio tomou conta do vagão. Miguel não conseguia desviar os olhos da figura parada junto à porta do último vagão. Quando as luzes voltaram ao normal, o homem havia desaparecido. Para onde ele foi? Perguntou Miguel, olhando em todas as direções. O condutor respirou lentamente. Ele ainda está aqui, mas eu não vejo. Nem sempre vemos aquilo que mais devemos enfrentar. A senhora da janela número 7 segurou com força o envelope que carregava.
Seu rosto havia perdido a cor. Não pode ser, murmurou. A senhora o conhece? Perguntou Miguel. Ela fez um gesto negativo. Conheço apenas as histórias. Dizem que quando alguém embarca sem convite, o trem das cartas perdidas corre o risco de nunca mais encontrar o caminho de volta. Naquele instante, o apito da locomotiva ecoou 3 vezes. Nunca havia acontecido antes. Os passageiros começaram finalmente a conversar entre si. Um senhor levantou-se assustado. Isso aconteceu outra vez. Uma jovem abraçou um caderno antigo. Achei que ele nunca mais apareceria. Miguel percebeu que todos pareciam conhecer aquele perigo. Todos, menos ele. O condutor abriu um pequeno mapa sobre uma mesa. Não era um mapa comum. Em vez de cidades, havia nomes curiosos. Estação das Lembranças, Vale dos Ecos, Ponte da Esperança, Jardim dos Reencontros. E bem no centro, escrito com tinta escura, um lugar que parecia ter sido apagado muitas vezes. Túnel do Esquecimento. O condutor passou o dedo sobre aquele nome. Se entrarmos neste túnel antes de entregar todas as cartas, cada passageiro esquecerá por que embarcou. Miguel sentiu um frio na barriga. Então ninguém conseguirá terminar sua viagem? Exatamente. Nesse momento, uma campainha tocou dentro da locomotiva. O maquinista apareceu pela primeira vez. Era um homem de barba branca, olhos muito claros e mãos marcadas pelo tempo. Vestia um uniforme antigo coberto por pequenas estrelas bordadas. Condutor? Sim. Há alguém andando sobre o teto do trem. Todos se entreolharam. Um forte barulho começou. Toque, toque, toque. Parecia que passos caminhavam de um vagão ao outro. Lentos, pesados. Cada passo fazia as luzes diminuírem. Miguel olhou pela janela e viu apenas a noite. Mas por um breve instante, um reflexo surgiu no vidro. Era o homem do casaco preto. Só que agora, onde deveria existir um rosto, havia apenas uma sombra. Sem olhos. Sem boca. Sem expressão. Então ele ergueu uma das mãos e apontou diretamente para Miguel. No mesmo instante, o relógio de bolso abriu sozinho. Dentro dele havia uma frase que não estava ali antes. A próxima carta é sua. Miguel sentiu o coração acelerar. Ele nunca havia escrito nenhuma carta. Mas, de alguma forma, sabia que antes do amanhecer precisaria encontrar palavras que nunca tivera coragem de dizer. E enquanto o misterioso trem seguia rumo ao desconhecido, a entrada do túnel do esquecimento começou a surgir no horizonte, envolta por uma névoa tão escura que parecia engolir a própria luz. Capítulo 5 – A carta que nunca foi escrita. A locomotiva diminuiu a velocidade. À frente, o túnel do esquecimento parecia uma enorme boca escura aberta na montanha. Nenhuma estrela brilhava sobre ele. Nem mesmo a lua iluminava seus contornos. O maquinista apertou o freio. As rodas rangeram. Não podemos parar por muito tempo, disse ele. O trem foi feito para seguir em frente. Miguel segurava o relógio de bolso com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A frase continuava gravada na tampa. A próxima carta é sua. Mas eu nunca escrevi essa carta, murmurou. O condutor aproximou-se carregando uma pequena caixa de madeira. Ao abri-la, revelou uma folha de papel completamente em branco e uma antiga caneta tinteiro. Toda viagem neste trem exige uma verdade. Miguel olhou para a folha. E se eu não souber o que escrever? Então escreva exatamente isso. Durante alguns minutos, ele permaneceu imóvel. As palavras pareciam presas dentro dele. Até que uma lembrança voltou. Daniel. Os dois haviam crescido juntos. Brincavam na praça, pescavam no rio, dividiam os sonhos de conhecer o mundo. Mas uma discussão boba, causada pelo orgulho de 2 adolescentes, destruiu uma amizade de anos. Nenhum dos dois teve coragem de pedir desculpas. Miguel respirou fundo e começou a escrever. Meu amigo Daniel. Não sei onde a vida o levou. Durante muitos anos tentei convencer a mim mesmo de que a culpa não era minha. Hoje percebo que nós dois perdemos muito mais do que uma amizade. Se algum dia estas palavras chegarem até você, saiba que sinto muito. Espero que tenha encontrado felicidade. E se o destino permitir, gostaria de apertar sua mão mais uma vez, como fazíamos quando éramos crianças. Quando escreveu a última palavra, a tinta brilhou em dourado. A folha dobrou-se sozinha. Um envelope surgiu ao seu redor, como se tivesse sido criado pelo próprio trem. Nesse instante, tique, o relógio de bolso voltou a funcionar. Agora, os 3 ponteiros se moviam perfeitamente. O condutor sorriu pela primeira vez desde o início da viagem. Muito bem. Isso significa que a carta será entregue? Significa que ela finalmente existe. Antes que Miguel pudesse responder, um grito ecoou pelo vagão. Era a senhora da janela número 7.
Seu envelope havia desaparecido. Não, disse ela desesperada. Não outra vez. Todos começaram a procurar. As malas foram abertas. Os compartimentos examinados. Nada. Então uma voz grave surgiu do fim do corredor. Procuram isto? O homem sem rosto apareceu segurando o envelope entre os dedos. Pela primeira vez falou. Sua voz parecia a de muitas pessoas ao mesmo tempo. As cartas jamais deveriam ser entregues. O ar ficou gelado. As luzes piscaram. O trem inteiro estremeceu. E lentamente começou a entrar no túnel do esquecimento. Lá dentro, a escuridão era tão profunda que até as lembranças pareciam desaparecer. Miguel levou a mão à cabeça. Por um instante. Esqueceu porque estava naquele trem. Esqueceu a carta. Esqueceu Daniel. Esqueceu até o próprio nome. Apenas uma pequena luz dourada continuava brilhando no bolso de seu casaco. Era o relógio. E aquele frágil brilho talvez fosse a única esperança de impedir que todos os passageiros perdessem para sempre aquilo que mais amavam. Capítulo 6 – A luz que não se apaga. Assim que o trem mergulhou completamente no túnel do esquecimento, toda a luz desapareceu. Não havia céu. Não havia trilhos. Nem o som das rodas. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de existir. Os passageiros começaram a olhar uns para os outros com expressão confusa. Quem sou eu? Perguntou o jovem de uniforme militar. A menina do violino observou o instrumento em suas mãos. Eu sei tocar, mas não lembro meu nome. A senhora da janela número 7 apertava o peito. Tenho a impressão de que perdi alguém muito importante. Miguel também sentia sua memória escapar. Tentava lembrar por que estava ali. Tentava recordar seu passado. Mas tudo parecia dissolver-se como fumaça. Foi então que uma pequena luz dourada brilhou em seu bolso. O relógio de bolso. Seu brilho aumentava a cada segundo. Miguel o retirou lentamente. Quando abriu a tampa, uma melodia delicada começou a tocar. Não era uma música comum. Cada nota parecia despertar uma lembrança adormecida. Miguel viu por um instante o rosto de sua mãe sorrindo. Depois, lembrou-se do pai ensinando-o a andar de bicicleta. Em seguida surgiu a imagem de Daniel correndo pelos campos, rindo como quando eram crianças. As lembranças voltaram de uma só vez. Daniel! Exclamou. No mesmo instante, o relógio lançou um feixe de luz pelo corredor. A claridade envolveu os passageiros. Um a um, eles começaram a recuperar a memória. A menina sorriu. Meu nome é Elisa. O jovem respirou aliviado. Sou Augusto. A senhora levou as mãos ao rosto. Meu envelope. Ela voltou a se lembrar da carta que havia escrito havia 52 anos. Mas o homem sem rosto continuava parado no fim do vagão. A escuridão parecia alimentá-lo. Seu casaco balançava sem que houvesse vento. Ele segurava o envelope roubado com firmeza. As lembranças tornam vocês fracos, disse ele. O condutor caminhou até o centro do corredor. Não, são elas que nos tornam humanos. O homem sem rosto ergueu uma das mãos. A sombra espalhou-se pelo teto e pelas paredes do trem como uma fumaça viva. Os lampiões começaram a se apagar. O maquinista puxou a alavanca da locomotiva. Nada aconteceu. Perdemos a força da máquina. Gritou. O trem diminuía cada vez mais. Se parasse dentro daquele túnel, todos ficariam presos no esquecimento para sempre. Miguel olhou para o relógio. No mostrador havia surgido uma nova inscrição. A luz cresce quando é compartilhada. Sem hesitar, ele ergueu o relógio acima da cabeça. Os outros passageiros compreenderam o que precisavam fazer. A senhora retirou uma fotografia antiga. Elisa começou a tocar suavemente seu violino. Augusto abriu a carta que guardava junto ao peito. Cada lembrança verdadeira transformou-se em um pequeno ponto de luz. Centenas de estrelas douradas surgiram dentro do vagão. A escuridão começou a recuar. Pela primeira vez, o homem sem rosto deu um passo para trás. E uma voz diferente escapou dele. Uma voz cansada, triste, como a de alguém que havia sofrido por muito tempo. Miguel percebeu que por trás daquela sombra assustadora, talvez existisse uma pessoa que também carregava uma carta jamais entregue. E compreendeu que o maior mistério do trem das cartas perdidas ainda estava por ser revelado. Capítulo 7 – A carta do homem sem rosto. As pequenas estrelas douradas flutuavam pelo vagão como vagalumes. A escuridão do túnel do esquecimento recuava lentamente. O homem sem rosto permanecia imóvel. Pela primeira vez, sua postura não transmitia ameaça, mas cansaço. Miguel deu um passo à frente. O condutor tentou impedi-lo. Cuidado! Ainda não sabemos quem ele é. Miguel, porém, continuou caminhando.
Quanto mais se aproximava, mais sentia uma tristeza profunda, como se estivesse ouvindo o coração de alguém que chorava em silêncio havia muitos anos. Então perguntou: "Quem é você?" Durante alguns segundos, não houve resposta. Por fim, a figura falou com uma voz baixa: "Já não me lembro." Todos ficaram em silêncio. "Esqueci meu nome. Esqueci minha família. Esqueci minha vida. A única coisa de que me lembro é que perdi uma carta." O condutor fechou os olhos, como se finalmente tivesse entendido. Então era verdade. Miguel olhou para ele. "O senhor o conhece?" "Conheço a história. Há muito tempo existiu um passageiro que embarcou neste trem carregando uma carta muito importante. Mas, tomado pelo orgulho, recusou-se a entregá-la. Viajou tantas vezes tentando fugir de seu destino que acabou entrando sozinho no túnel do esquecimento. Ali perdeu todas as lembranças. Com o passar dos anos, esqueceu até o próprio rosto." Os passageiros ouviram aquelas palavras com tristeza. O homem abaixou a cabeça. "Eu tentei lembrar, todos os dias, todas as noites, mas quanto mais procurava minhas memórias, mais elas desapareciam." Miguel percebeu algo diferente. No bolso rasgado do velho casaco havia um pequeno pedaço de papel. Com muito cuidado, aproximou-se. "Posso ver?" O homem hesitou. Depois, entregou-lhe o papel. Era apenas metade de uma carta. A tinta estava quase apagada. Ainda assim, algumas palavras podiam ser lidas. "Meu querido filho." E mais abaixo: "Perdoe-me." Nada além disso. O restante havia desaparecido. Miguel sentiu um aperto no peito. Era uma carta para seu filho. O homem levou as mãos à cabeça, como se uma lembrança distante tentasse voltar. Uma lágrima escorreu. A primeira lágrima que surgia naquele rosto feito de sombras. No instante em que ela tocou o chão do vagão, algo extraordinário aconteceu. A sombra começou a desaparecer. Muito lentamente um rosto surgiu. Primeiro os olhos, depois o nariz, a boca, os cabelos grisalhos. Era o rosto de um senhor de aproximadamente 70 anos, marcado pelo tempo, mas profundamente humano. Ele olhou para o próprio reflexo na janela e chorou. Eu me lembro. Meu nome é." Antes que pudesse terminar a frase, todo o trem sacudiu violentamente. Um estrondo ecoou do lado de fora. O maquinista correu até a porta da locomotiva. Quando olhou pela frente, seu semblante ficou pálido. "Condutor, o que houve?" "O túnel está desmoronando." Pedras enormes começaram a cair sobre os trilhos. A fumaça negra avançava cada vez mais rápido. Se o trem não saísse dali imediatamente, todos ficariam presos para sempre. O condutor segurou firme o apito de prata e disse, com voz firme: "Todos aos seus lugares. A próxima decisão poderá salvar, ou condenar, cada passageiro deste trem." E Miguel percebeu que a verdadeira viagem estava apenas começando. Capítulo 8 – A ponte entre dois destinos. O apito de prata do condutor ecoou por todo o trem. O som era tão forte que parecia atravessar a montanha. Todos os passageiros correram para seus assentos enquanto a locomotiva estremecia. As pedras continuavam caindo sobre os trilhos. O maquinista puxou a alavanca de potência. A velha locomotiva respondeu com um longo assobio. As rodas começaram a girar mais depressa, mas o trem avançava lentamente, como se uma força invisível o segurasse. Miguel olhou pela janela. A fumaça negra do túnel se transformava em dezenas de mãos sombrias que tentavam agarrar os vagões. "Elas querem nos prender!" gritou Elisa. O homem que antes não tinha rosto levantou-se com dificuldade. Agora sua aparência era a de um senhor de cabelos grisalhos e olhos profundamente tristes. De repente, ele levou as mãos à cabeça. Outra lembrança havia retornado. Meu nome é Ernesto." Os passageiros o olharam em silêncio. "Eu era professor", continuou ele com a voz embargada. "Passei minha vida ensinando outras pessoas a nunca desistirem dos seus sonhos. Mas, quando meu próprio filho mais precisou de mim, deixei que o orgulho falasse mais alto." Ele fechou os olhos. "Escrevi uma carta pedindo perdão, mas nunca tive coragem de entregá-la." Miguel colocou a mão em seu ombro. "Ainda pode haver tempo." Ernesto sorriu com tristeza. "É isso que este trem tenta ensinar, não é?" O condutor assentiu. Enquanto existir esperança, nenhuma história está completamente encerrada. Naquele instante, um enorme estrondo sacudiu a locomotiva. A última parte do túnel começou a desmoronar. Os trilhos à frente desapareceram sob uma avalanche de pedras. O maquinista arregalou os olhos. Não há passagem. O silêncio tomou conta do trem. Sem trilhos, não havia caminho. Sem caminho, não haveria saída. Então, algo extraordinário aconteceu. O relógio de bolso de Miguel começou a brilhar com intensidade nunca vista.
Ao mesmo tempo, todas as cartas guardadas pelos passageiros também emitiram uma luz dourada. Centenas de feixes luminosos atravessaram as janelas. Lá fora, sobre o enorme vazio deixado pelo desmoronamento, surgiu uma ponte feita de luz. Não era de ferro, nem de pedra. Era construída pelas lembranças, pelos pedidos de perdão, pelas promessas e pelos reencontros que cada passageiro carregava no coração. O condutor sorriu. A ponte entre dois destinos. Miguel perguntou: ela sempre esteve aqui? Não. Ela só aparece quando as pessoas escolhem a esperança em vez do medo. O maquinista acelerou. A locomotiva avançou lentamente sobre a ponte luminosa. Lá embaixo não havia rio, nem vale. Apenas um céu infinito repleto de estrelas. Enquanto atravessavam, cada passageiro via, entre as luzes, o rosto da pessoa para quem sua carta era destinada. A senhora da janela número 7 viu um jovem sorrindo para ela. Augusto viu sua mãe acenando. Elisa viu o avô segurando um violino idêntico ao seu. E Ernesto viu um menino de aproximadamente 10 anos correndo em sua direção e gritando: pai! As lágrimas escorreram pelo rosto de Ernesto. Ele estendeu a mão, mas a imagem desapareceu quando o trem alcançou o outro lado da ponte. À frente surgiu uma estação diferente de todas as anteriores. Era iluminada por milhares de lampiões dourados. No alto da plataforma havia uma placa de madeira com letras cuidadosamente entalhadas. Estação dos Reencontros. O condutor retirou o boné em sinal de respeito. Chegamos ao lugar onde as cartas finalmente encontram seus destinos. Miguel sentiu que sua própria carta para Daniel estava prestes a cumprir sua missão. Mas ele ainda não imaginava que alguém o aguardava naquela plataforma, alguém que ele acreditava nunca mais voltar a ver. Capítulo 9 – O amigo da plataforma. O trem diminuiu a velocidade até parar suavemente na estação dos Reencontros. Assim que as portas se abriram, um perfume de flores tomou conta do ar. O céu tinha um tom dourado, como de um fim de tarde que nunca terminava. Centenas de lampiões iluminavam a plataforma, e um antigo relógio marcava exatamente meia-noite. Mas seus ponteiros giravam lentamente para trás. O condutor falou com voz serena. Nesta estação, ninguém encontra quem procura. Encontra quem precisa. Os passageiros começaram a descer, um por um. A senhora da janela número 7 caminhou até um banco de madeira. Ali estava um homem de cabelos brancos segurando um chapéu nas mãos. Os dois permaneceram imóveis por alguns segundos. Depois sorriram. Sem dizer uma única palavra, se abraçaram. A carta que ela guardara por 52 anos desapareceu, transformando-se em dezenas de pequenos pássaros de luz que voaram em direção ao céu. Augusto também encontrou sua mãe. Elisa correu para os braços do avô, que lhe entregou um arco de violino novo, exatamente como ela sonhava. Miguel observava tudo em silêncio. Seu coração batia cada vez mais rápido. E eu? Perguntou ao condutor. Espere. Às vezes, o reencontro acontece quando deixamos de procurá-lo. Miguel caminhou pela plataforma. Havia pessoas rindo, chorando e agradecendo. Cada abraço fazia um dos lampiões brilhar ainda mais forte. Então ouviu uma voz atrás de si. Você continua andando depressa. Miguel parou. Conhecia aquela voz. Virou-se lentamente. Um homem de sua idade estava parado a poucos metros. Usava uma camisa xadrez azul, exatamente como usava quando os dois eram adolescentes. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Daniel. O homem sorriu. Faz muito tempo, não é? Miguel sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Durante anos imaginara aquele momento, mas nunca encontrou coragem para acreditar que ele pudesse acontecer. Os dois permaneceram frente a frente. Nenhum deles sabia por onde começar. Então Miguel tirou o envelope do bolso. Escrevi isto para você. Daniel recebeu a carta com cuidado. Leu cada palavra lentamente. Quando terminou, fechou os olhos por alguns instantes. Depois sorriu. Eu também escrevi uma. Do bolso do casaco retirou um envelope envelhecido. Nunca soube para onde enviar. Miguel abriu a carta. Nela estava escrito: meu amigo, sinto falta das nossas conversas. A briga foi uma bobagem. Se um dia nos encontrarmos novamente, quero que saiba que nunca deixei de considerá-lo meu irmão. Miguel já não conseguia conter as lágrimas. Sem dizer mais nada, os dois se abraçaram. No mesmo instante, o relógio de bolso brilhou intensamente. Seus ponteiros pararam exatamente às 12 horas. Uma voz suave ecoou por toda a estação. Uma carta entregue. Um coração em paz. O condutor observava a cena com um sorriso discreto. Mas, de repente, seu semblante mudou. Ao longe, no fim da plataforma, surgiu uma velha mulher envolta por um manto cinza.
Ela caminhava lentamente, apoiada em uma bengala feita de madeira escura. Todos os lampiões por onde passava se apagavam. Quando chegou perto do condutor, ela falou com uma voz tão antiga quanto o próprio tempo. A última carta ainda não foi entregue. O condutor abaixou a cabeça. Eu sei. Miguel ouviu aquelas palavras e se aproximou. De quem é essa carta? A velha encarou o condutor por alguns segundos antes de responder. É dele. Pela primeira vez desde o início da viagem, o condutor perdeu o sorriso. Seus olhos revelavam uma tristeza que parecia atravessar séculos. E Miguel compreendeu que o homem que guiava o trem das cartas perdidas também escondia um passado e um arrependimento que jamais conseguirá superar. Capítulo 10. A última carta. O silêncio tomou conta da estação dos reencontros. Nem mesmo o vento ousava soprar. A velha mulher permaneceu diante do condutor, segurando uma pequena lanterna de vidro. A chama em seu interior era azul e tremulava suavemente. Miguel aproximou-se. O senhor também tem uma carta? O condutor demorou alguns instantes para responder. Finalmente retirou do bolso interno do uniforme um envelope muito antigo. O papel estava amarelado pelo tempo, mas permanecia perfeitamente conservado. O selo nunca havia sido rompido. Sim, respondeu em voz baixa. Esta é a única carta que jamais consegui entregar. Miguel olhou para o envelope. No lugar do destinatário havia apenas uma palavra. Filho. É para seu filho? Perguntou. O condutor assentiu. Há muitos anos, antes de me tornar o guardião deste trem, eu era apenas um homem comum. Viajava constantemente por causa do trabalho. Sempre dizia ao meu filho que voltaria logo, mas um dia escolhi o trabalho em vez de passar seu aniversário ao lado dele. A voz do condutor começou a falhar. Prometi escrever uma carta explicando tudo e pedindo perdão. Escrevi, mas nunca tive coragem de entregá-la. Os passageiros ouviam em absoluto silêncio. A velha mulher então falou. Enquanto essa carta permanecer fechada, o trem das cartas perdidas nunca concluirá sua missão. Miguel franziu a testa. Então todas essas viagens existem porque meu próprio coração ainda não encontrou paz, respondeu o condutor. Nesse instante, um sino antigo tocou uma única vez. Dom. Toda a estação começou a desaparecer. Os lampiões se apagavam um a um. O maquinista correu da locomotiva. O tempo está acabando. A velha mulher ergueu a lanterna azul. Quando o último lampião apagar, a estação desaparecerá até a próxima lua cheia. Quem não tiver resolvido seu passado continuará preso à viagem. O condutor fechou os olhos. Respirou profundamente. Então, pela primeira vez em muitos anos, rompeu o selo do envelope. Suas mãos tremiam. Começou a ler em voz alta. Meu querido filho, se algum dia você ler estas palavras, saiba que meu maior arrependimento não foi perder um aniversário. Foi fazer você acreditar que havia algo mais importante do que estar ao seu lado. Passei a vida inteira ajudando outras pessoas a reencontrarem seus caminhos, mas demorei para perceber que também precisava encontrar o meu. Se ainda houver espaço em seu coração, peço perdão. Com amor, seu pai. Quando terminou de ler, uma lágrima caiu sobre o papel. Nesse mesmo instante, um garoto de cerca de 12 anos apareceu no fim da plataforma. Vestia um casaco azul e segurava um pequeno apito de prata, igual ao do condutor. Ele caminhou lentamente. Parou diante do homem. Sorriu. Eu esperei muito por você, pai. O condutor levou a mão ao rosto, incapaz de conter o choro. Você me perdoa? O menino abriu os braços. Nunca deixei de esperar por este abraço. Os dois se abraçaram. Naquele momento, todos os lampiões da estação voltaram a acender ao mesmo tempo. A locomotiva soltou um longo apito, desta vez alegre. O relógio de bolso de Miguel brilhou pela última vez. Em sua tampa surgiu uma nova inscrição. Toda carta escrita com sinceridade sempre encontra seu destino. O condutor sorriu para Miguel. Mas, antes que pudesse agradecer, uma nova porta apareceu no centro da plataforma. Era uma porta branca, cercada por uma intensa luz dourada. A velha mulher olhou para Miguel e disse: a viagem terminou. Mas a verdadeira escolha começa agora. Miguel deu um passo à frente, sem saber o que encontraria do outro lado daquela porta. Capítulo 11. A porta da nova jornada. A porta branca permanecia aberta. Do outro lado não havia uma sala, um corredor ou uma paisagem. Havia apenas uma luz dourada tão suave que não machucava os olhos. Miguel olhou para o condutor. O que existe além dessa porta? O velho sorriu. Ninguém pode responder essa pergunta por outra pessoa. Então cada um encontra algo diferente? Sim, a porta não leva a um lugar. Ela leva aquilo que o coração precisa. Os passageiros observavam em silêncio.
A senhora da janela número 7 foi a primeira a atravessar. Assim que cruzou a porta, seu corpo transformou-se em pequenas partículas de luz, como se tivesse sido abraçado pelo próprio amanhecer. Depois foi Augusto. Em seguida, Elisa. Cada um desaparecia serenamente, levando consigo apenas a paz que havia conquistado. Miguel respirou fundo. Então ouviu alguém chamar seu nome. Miguel. Era Daniel. Ele estava sorrindo. Acho que chegou a hora. Você vem comigo? Daniel balançou a cabeça. Não, meu caminho é outro. Mas antes de partir, quero agradecer. Pelo quê? Pela carta. Ela me devolveu uma amizade que eu nunca deixei de guardar. Os dois se abraçaram mais uma vez. Quando Miguel se afastou, Daniel começou a desaparecer lentamente, envolvido por uma luz prateada. Adeus, meu amigo. Miguel sorriu. Não, até qualquer dia. Daniel riu. Você continua otimista. E você continua implicando comigo. Os dois riram como quando eram meninos. Pouco depois, Daniel desapareceu completamente. Miguel enxugou os olhos. Virou-se para a porta. Deu um passo. Depois outro. Assim que atravessou o portal, sentiu uma brisa morna tocar seu rosto. Quando abriu os olhos, estava novamente na antiga estação ferroviária de sua cidade. O sol começava a nascer. Os primeiros raios iluminavam os trilhos enferrujados. Tudo parecia exatamente como antes. Exceto por um detalhe. A velha caixa de correio continuava ao lado da plataforma, mas agora estava restaurada, pintada de vermelho vivo. Sobre ela havia uma pequena placa dourada. Nunca deixe para amanhã as palavras que podem transformar hoje. Miguel sorriu, olhou em volta. Não havia trem, nem fumaça, nem trilhos brilhando. Apenas o canto dos pássaros. Ele pensou que talvez tivesse sonhado. Então colocou a mão no bolso do casaco. Lá estava o relógio de bolso, funcionando perfeitamente. E preso à corrente havia um pequeno bilhete. Sempre existirão cartas perdidas. Quando alguém precisar de uma segunda oportunidade, basta ouvir o apito do trem. Naquela mesma manhã, Miguel voltou ao trabalho. Mas dessa vez, além das cartas comuns, começou a incentivar as pessoas a escreverem aquilo que nunca haviam tido coragem de dizer. Aos poucos, a cidade mudou. Irmãos voltaram a conversar. Amigos fizeram as pazes. Pais abraçaram filhos depois de muitos anos. E antigos vizinhos deixaram para trás velhas desavenças. Miguel nunca contou a ninguém sobre o trem das cartas perdidas. Sabia que algumas histórias só podem ser compreendidas por quem as vive. Anos depois, já com os cabelos grisalhos, ele ouviu novamente um apito distante numa noite de inverno. Sorriu, olhou para o velho relógio de bolso, que marcava exatamente meia-noite. Então caminhou calmamente em direção à antiga estação. Ao longe, uma locomotiva iluminada por lampiões dourados surgiu entre a neblina. O condutor o aguardava na porta com o mesmo sorriso sereno. Bem-vindo de volta, meu velho amigo. Miguel respondeu sorrindo. Há mais alguém precisando entregar uma carta? O condutor fez um gesto em direção aos vagões. Sempre há. E o trem partiu novamente, desaparecendo na noite, levando consigo novas histórias, novos reencontros e novas esperanças. Fim da primeira jornada. Segunda jornada. Capítulo 1. A menina que escrevia para as estrelas. 5 anos haviam se passado desde a última viagem de Miguel. Na pequena cidade, a antiga estação permanecia fechada para quase todos. Durante o dia, parecia apenas um prédio antigo, coberto por eras e marcado pelo tempo. Mas à meia-noite, em algumas noites especiais, quem prestasse muita atenção poderia ouvir um apito distante. Miguel já não era apenas o carteiro da cidade. Também era o guardião da velha caixa de correio vermelha. Todas as manhãs verificava seu interior. Na maioria dos dias, ela estava vazia. Até que, numa manhã de primavera, encontrou um envelope diferente. Era feito de um papel azul escuro, salpicado de pequenos pontos prateados que lembravam estrelas. Na frente havia apenas uma frase. Para quem ainda acredita que a esperança atravessa o céu. Miguel abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia apenas um desenho. Era o retrato de uma menina olhando para um céu cheio de estrelas. No canto inferior, uma única assinatura. Luna. Nenhum endereço. Nenhuma explicação. Naquela noite, exatamente à meia-noite, o velho apito ecoou novamente. O trem das cartas perdidas voltou a surgir entre a neblina. O condutor abriu a porta e sorriu. Parece que nossa próxima viagem já começou. Miguel embarcou. Desta vez, o vagão estava diferente. Nas paredes, centenas de cartas brilhavam como pequenas constelações. Cada uma pulsava lentamente como se tivesse vida própria. O que aconteceu? Perguntou Miguel. O mundo mudou, respondeu o condutor.
As pessoas continuam escrevendo cartas? Menos do que antes. Mas aquelas que escrevem, escrevem com ainda mais verdade. Enquanto conversavam, uma figura pequena surgiu na outra extremidade do vagão. Era uma menina de cerca de 12 anos. Usava um casaco azul marinho e carregava um caderno repleto de desenhos. Assim que viu Miguel, sorriu timidamente. Você é o homem das cartas? Miguel sorriu. Acho que sim. Ela abriu o caderno. Em cada página havia uma carta diferente. Todas começavam da mesma forma. Querida estrela? Miguel folheou algumas páginas e percebeu algo curioso. Nenhuma delas era destinada a uma pessoa na Terra. A menina escreveu para estrelas, para a lua, para o vento, para a chuva e até para o amanhecer. Por quê? Perguntou Miguel. Luna olhou pela janela. Porque meu pai dizia que as estrelas sempre encontram quem está perdido. Ela fez uma pausa. Os olhos encheram-se de lágrimas. Mas ele desapareceu há 2 anos, durante uma expedição nas montanhas, e nunca voltou. Desde então escrevo para o céu, na esperança de que alguma estrela entregue minhas cartas. Miguel ficou em silêncio. O condutor observava a cena atentamente. Naquele instante, o relógio de bolso de Miguel começou a brilhar, mas pela primeira vez os ponteiros começaram a girar ao contrário. O sorriso do condutor desapareceu. Isso nunca aconteceu. O trem inteiro estremeceu. Lá fora, as estrelas começaram a apagar-se, uma a uma. E no céu escuro, surgiu uma enorme constelação desconhecida. Suas estrelas formavam claramente o desenho de uma porta. O condutor sussurrou, preocupado. A porta das estrelas foi aberta. E se as antigas histórias estiverem certas, alguém do outro lado está tentando entrar no nosso mundo. Capítulo 2 – A Porta das Estrelas. O vagão inteiro mergulhou em um silêncio inquietante. Pela janela, o céu já não era o mesmo. As constelações pareciam girar lentamente, formando um enorme círculo luminoso. No centro dele desenhava-se uma porta feita de estrelas cintilantes. Miguel segurou firme o relógio de bolso. Os ponteiros continuavam girando para trás. O que isso significa? Perguntou. O condutor observava o céu sem desviar os olhos. Quando o relógio volta no tempo, é porque o passado está tentando mudar o futuro. Luna apertou o caderno contra o peito. Foi por minha causa? O condutor ajoelhou-se diante dela. Não, pequena. Você apenas abriu um caminho. Quem está tentando atravessá-lo já esperava por este momento há muito tempo. Nesse instante, a locomotiva soltou um apito diferente. Não era longo, nem forte. Era um som triste, como um chamado distante. O maquinista surgiu correndo. Estamos nos aproximando da linha celeste. Miguel franziu a testa. Nunca ouvi falar desse lugar, porque ela não aparece em todos os mapas, respondeu o condutor. É um trilho construído entre o céu e a memória. Apenas o trem das cartas perdidas pode atravessá-lo. As janelas começaram a brilhar. Quando a neblina desapareceu, todos prenderam a respiração. Os trilhos já não estavam sobre a terra. Flutuavam entre nuvens iluminadas. Ao redor, estrelas passavam lentamente, tão próximas que pareciam poder ser tocadas. Luna aproximou-se do vidro. É lindo! Miguel também nunca tinha visto algo parecido. Mas sua atenção foi atraída por um pequeno ponto de luz muito distante. Ele aumentava de tamanho rapidamente, até que perceberam que não era uma estrela. Era outro trem, prateado, muito mais antigo. Suas janelas estavam apagadas. Nenhum lampião iluminava seus vagões. Ele deslizava em completo silêncio. O condutor empalideceu. Não pode ser. O que é? Perguntou Miguel. O trem das cartas esquecidas. Os passageiros se entreolharam. Existe outro trem? O condutor respirou fundo. Sim. Enquanto o nosso leva esperança, perdão e reencontros. Aquele recolhe todas as cartas que nunca chegaram ao destino. Cartas destruídas, queimadas, rasgadas, esquecidas. Luna observou o trem prateado se aproximar. Então, as palavras também podem ficar perdidas para sempre? Podem, mas às vezes elas encontram um caminho de volta. Os 2 trens passaram lado a lado. Por alguns segundos, Miguel viu os passageiros do outro trem. Eram sombras silenciosas, cada uma segurando uma carta apagada pelo tempo. Então uma menina da idade de Luna apareceu na janela do trem prateado. Ela sorriu, levantou a mão e mostrou um envelope azul, exatamente igual ao que Luna havia colocado na caixa de correio. Luna arregalou os olhos. Como ela conseguiu uma carta igual à minha? Antes que alguém respondesse, os 2 trens seguiram em direções opostas. Mas no instante em que desapareceram um do outro, uma única folha de papel foi levada pelo vento e pousou aos pés de Miguel. Ele a recolheu. No topo estava escrito com tinta prateada:
Se deseja encontrar quem desapareceu nas montanhas, siga a luz da última estrela. Luna levou as mãos à boca. É sobre o meu pai. O condutor fechou lentamente os olhos. Então nossa próxima parada já foi escolhida. Ele olhou para o horizonte, onde uma estrela brilhava mais forte do que todas as outras. Destino: Vale da Última Estrela. E pela primeira vez, Miguel teve a sensação de que aquela viagem não buscaria apenas entregar uma carta. Ela poderia trazer alguém de volta para casa. Capítulo 3 – O Vale da Última Estrela. O trem seguiu pela linha celeste em absoluto silêncio. À medida que avançava, as estrelas pareciam se aproximar dos vagões, como se observassem os passageiros. Luna não tirava os olhos do bilhete prateado. Será que meu pai ainda está vivo? Miguel respondeu com sinceridade. Eu não sei, mas aprendi nesta viagem que a esperança costuma abrir caminhos onde ninguém mais consegue enxergar. O condutor assentiu. Há perguntas que só podem ser respondidas quando temos coragem de chegar até elas. Depois de alguns minutos, o trem começou a perder velocidade. Lá fora surgiu um vale cercado por montanhas tão altas que pareciam sustentar o céu. No centro havia uma única árvore gigantesca. Suas folhas brilhavam como prata. Em seu topo repousava uma estrela. Não uma estrela distante. Uma estrela verdadeira pulsando lentamente entre os galhos. O maquinista anunciou: Vale da Última Estrela. 5 minutos para desembarque. Assim que desceram, sentiram um vento suave, carregado pelo perfume de flores desconhecidas. Nenhum pássaro cantava. Nenhum inseto fazia barulho. Era um lugar de paz absoluta. No tronco da árvore havia uma antiga inscrição: Quem busca apenas respostas encontrará silêncio. Quem busca a verdade encontrará o caminho. Luna aproximou-se. É linda! Nesse instante a estrela começou a brilhar mais intensamente. Um pequeno feixe de luz desceu até o chão, formando uma trilha luminosa que seguia em direção às montanhas. Miguel olhou para o condutor. Ela está mostrando um caminho. Sim. Devemos segui-lo? Apenas aqueles que realmente desejam conhecer a verdade. Sem hesitar, Luna deu o primeiro passo. Miguel caminhou ao seu lado. O condutor e o maquinista vieram logo atrás. A trilha atravessava um bosque silencioso. Quanto mais avançavam, mais antigas pareciam as árvores. Algumas tinham troncos tão largos que seriam necessários 10 homens para abraçá-los. Depois de uma longa caminhada, chegaram à entrada de uma enorme caverna. Na pedra acima da entrada havia outro símbolo. Era o mesmo desenho da porta formada pelas estrelas. Luna apertou a mão de Miguel. Estou com medo. Eu também. Mesmo assim, vamos entrar. Assim que atravessaram a entrada, a caverna iluminou-se sozinha. Cristais azuis refletiam uma luz suave pelas paredes. No centro havia um lago de águas perfeitamente transparentes. E sobre o lago, flutuava uma pequena cabana de madeira. As janelas estavam acesas. Saía fumaça da chaminé. Alguém morava ali. Luna prendeu a respiração. A porta da cabana abriu lentamente. Uma figura apareceu na varanda. Era um homem de barba comprida, cabelos castanhos já salpicados de branco e um casaco de explorador. Ele olhou fixamente para Luna. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quase sem conseguir falar, sussurrou: Luna. A menina deixou o caderno cair no chão. Pai. O homem deu um passo à frente, mas parou de repente. Seu sorriso desapareceu. Ele olhou para o condutor e disse, com a voz carregada de preocupação: Vocês não deveriam ter vindo. Miguel franziu a testa. Por quê? O explorador voltou os olhos para o lago. A água começou a escurecer. Pequenas ondas se formaram sem que houvesse vento. Então ele respondeu: Porque vocês não foram os únicos que encontraram o caminho até este vale. Algo também despertou. E está vindo. No mesmo instante, uma enorme sombra surgiu sob as águas cristalinas. Ela era tão grande que fez toda a cabana tremer. A estrela no topo da árvore do lado de fora perdeu o brilho por um instante. E um rugido profundo ecoou pelas montanhas, anunciando que um antigo guardião acabava de despertar. Capítulo 4 – O Guardião do Lago de Cristal. O rugido atravessou as montanhas como um trovão. As águas do lago deixaram de ser transparentes e começaram a girar em um enorme redemoinho. Luna correu até o pai, que a abraçou com tanta força que parecia querer recuperar, naquele instante, os 2 anos em que estiveram separados. Eu sabia que você não tinha desistido de mim, disse ele, emocionado. Luna chorava. Escrevi cartas para as estrelas todos os dias. O explorador sorriu, e elas chegaram. Miguel observava a cena, mas logo voltou sua atenção para o lago. A sombra aumentava, cada vez mais próxima da superfície. O condutor retirou lentamente o apito de prata do bolso.
Preparem-se. O guardião está despertando. De repente, a água explodiu em milhares de gotas luminosas. Uma criatura gigantesca ergueu-se diante deles. Seu corpo lembrava o de um cervo, mas era coberto por escamas de cristal. Os enormes chifres pareciam galhos de uma árvore iluminada. Os olhos brilhavam como duas estrelas. Quando respirava, pequenas partículas de luz espalhavam-se pelo ar. Apesar de sua imponência, não havia maldade em seu olhar, apenas uma profunda tristeza. Luna segurou a mão do pai. Ele é lindo. O explorador fez um gesto para que todos permanecessem imóveis. Este é Arkan, o guardião do Lago de Cristal. Há séculos ele protege a Porta das Estrelas. Miguel deu um passo à frente. Então por que ele parece tão aflito? Antes que o explorador respondesse, Arkan abaixou lentamente a cabeça. Uma única lágrima cristalina caiu sobre o lago. No mesmo instante, o relógio de bolso de Miguel começou a vibrar. A tampa abriu-se sozinha. Uma nova inscrição apareceu. Até os guardiões precisam de ajuda. O condutor aproximou-se de Arkan. O que aconteceu, velho amigo? A criatura emitiu um som suave, quase como um canto. Então, pela primeira vez, falou. Sua voz parecia o vento atravessando uma floresta. A chama da estrela está morrendo. Todos olharam para o alto da montanha. A estrela que iluminava o vale piscava lentamente. Seu brilho diminuía a cada instante. Se ela se apagar, continuou Arkan, a Porta das Estrelas permanecerá aberta para sempre. Miguel sentiu um arrepio. E o que acontecerá? O explorador respondeu com o rosto sério. As lembranças e os sonhos começarão a desaparecer do mundo. As pessoas esquecerão quem amam. Esquecerão suas histórias. Esquecerão até porque continuam vivendo. Luna deu um passo à frente. Como podemos salvar a estrela? Arkan olhou para ela com ternura. Existe apenas uma maneira. É preciso encontrar o coração da constelação. Miguel perguntou. Onde ele está? O guardião voltou os olhos para o céu. Uma estrela caiu lentamente, deixando um rastro prateado. Ela apontava para uma cadeia de montanhas muito além do vale. No lugar onde nasce a primeira luz da manhã. Existe uma cidade que ninguém encontra por acaso. A cidade das estrelas esquecidas. O condutor respirou fundo. Até ele parecia surpreso. Achei que fosse apenas uma lenda. Arkan fechou os olhos. Não é, mas poucos conseguem voltar de lá. O trem soltou um longo apito ao longe. Era hora de partir. Miguel olhou para Luna, para seu pai e para o guardião. Percebeu que a missão daquela viagem havia mudado. Agora não bastava entregar cartas. Era preciso impedir que o próprio céu perdesse sua luz. Enquanto embarcavam novamente no trem das cartas perdidas, uma estrela cruzou o horizonte. E, escondida entre as nuvens, uma figura encapuzada observava tudo em silêncio. Ela segurava um antigo mapa celeste. E, com um sorriso misterioso, sussurrou. Eles finalmente começaram a procurar o coração da constelação, mas ainda não sabem que eu chegarei primeiro. Capítulo 5 – A Cidade das Estrelas Esquecidas. O trem das cartas perdidas voltou a deslizar pelos trilhos celestes. Lá fora, as estrelas já não brilhavam com a mesma intensidade. Algumas desapareciam lentamente, como velas se apagando ao vento. O condutor permanecia em pé, observando o céu. Seu semblante era grave. Nunca vi tantas estrelas perderem a luz em tão pouco tempo. Miguel aproximou-se. Ainda conseguimos chegar antes que seja tarde? O velho condutor respondeu sem desviar o olhar. Conseguiremos se o destino continuar caminhando ao nosso lado. Luna permanecia ao lado do pai. Depois de 2 anos separados, havia muito o que conversar. Ela mostrava o caderno cheio de cartas. O explorador lia cada página com atenção. Em muitos momentos sorria. Em outros, enxugava discretamente as lágrimas. Então era para mim, disse ele. Luna fez que sim. Eu não sabia onde você estava. Achei que as estrelas pudessem encontrá-lo. O pai segurou sua mão. Elas encontraram. Nesse instante, o maquinista gritou da locomotiva. Estamos chegando. Todos olharam pela janela. À frente surgiu uma cidade diferente de qualquer outra. Não havia postes, nem eletricidade. As ruas eram iluminadas por estrelas presas dentro de delicados lampiões de cristal. As casas tinham telhados azul escuros que refletiam o céu. Torres muito altas apontavam para as constelações. No centro da cidade erguia-se um enorme observatório, coroado por uma cúpula dourada. Acima do portão principal estava escrito: Cidade das Estrelas Esquecidas. O trem parou suavemente. Assim que desembarcaram, perceberam algo estranho. As ruas estavam vazias. Nenhuma criança brincava. Nenhum comerciante abria sua loja. As janelas permaneciam fechadas. Era uma cidade silenciosa.
De repente, ouviram o som de uma bengala batendo sobre as pedras. Toque, toque, toque. Uma senhora muito idosa aproximou-se. Seu longo manto era bordado com pequenas estrelas prateadas. Ela olhou para Miguel, depois para Luna, e por fim para o condutor. Esperei por vocês durante muitos anos. O condutor fez uma reverência. A senhora é a astrônoma Mor? Ela sorriu. Ainda lembram de mim? Meu nome é Celina. Sou a última guardiã desta cidade. Miguel perguntou. A senhora sabe onde está o coração da constelação? O sorriso desapareceu. Sei, mas encontrá-lo será a parte mais fácil. O difícil será impedir que ele caia nas mãos da pessoa errada. Luna lembrou-se imediatamente da figura encapuzada. Alguém também está procurando por ele. Celina assentiu. Sim, há muitos anos, um antigo aprendiz foi expulso desta cidade. Ele acreditava que poderia controlar o brilho das estrelas e mudar o destino das pessoas. Seu nome era... Antes que terminasse a frase, um estrondo ecoou pelo observatório. A enorme cúpula dourada rachou ao meio. Feixes de luz escaparam para o céu. Uma gargalhada tomou conta da cidade. Chegaram tarde. A voz vinha do alto da torre principal. Todos olharam para cima. A figura encapuzada retirou lentamente o capuz. Era um homem de cabelos prateados e olhos dourados que brilhavam como duas estrelas. Em sua mão direita segurava um cristal pulsante. Dentro dele parecia existir um pequeno universo. Celina empalideceu. Não, ele encontrou o coração da constelação. O homem sorriu. Depois de séculos de espera, o céu finalmente será meu. No mesmo instante, todas as estrelas da cidade começaram a apagar-se, uma a uma, e a noite tornou-se mais escura do que jamais havia sido. Capítulo 6 – O ladrão das constelações. A escuridão caiu sobre a cidade em poucos segundos. Os lampiões de cristal apagaram-se. As ruas desapareceram sob um manto negro. A única luz restante vinha do cristal que o homem segurava nas mãos. Dentro dele, pequenas estrelas giravam como um universo em miniatura. Celina deu um passo à frente. Sua voz era firme. Devolva o coração da constelação, Orion. O homem sorriu. Ainda se lembra do meu nome, mestra? Miguel olhou para Celina. Então esse é o antigo aprendiz? Ela assentiu. O mais talentoso que esta cidade já conheceu. Orion abaixou a cabeça por um instante. Eu só queria proteger as estrelas. Depois ergueu novamente o olhar. Mas vocês decidiram que apenas alguns eram dignos desse poder. O condutor respondeu com calma. Não foi por falta de confiança. Foi porque o brilho das estrelas não pode pertencer a uma única pessoa. Orion riu. E agora pertence a mim. Ele levantou o cristal. Imediatamente o céu começou a girar. As constelações mudaram de lugar. A lua ficou avermelhada. Os relógios do trem começaram a tocar ao mesmo tempo. Dom, dom, dom. O relógio de bolso de Miguel também enlouqueceu. Os ponteiros giravam tão depressa que já não era possível distingui-los. Luna aproximou-se. Ele está machucando as estrelas. Orion olhou para ela. Não, estou libertando-as. As estrelas deixarão de obedecer ao destino. Serão livres. Celina balançou a cabeça. Sem equilíbrio não existe liberdade. Existe apenas o caos. Nesse instante, uma estrela desprendeu-se do céu. Depois outra. E mais outra. Elas começaram a cair lentamente sobre a cidade. Não queimavam. Transformavam-se em pequenas pedras luminosas ao tocar o chão. As pessoas que saíam de suas casas olhavam para o céu sem entender. Uma menina perguntou à mãe. Mamãe, por que as estrelas estão indo embora? Ninguém soube responder. Miguel fechou os olhos por um instante. Lembrou-se das palavras escritas na velha caixa de correio. Nunca deixe para amanhã as palavras que podem transformar hoje. Abriu os olhos. Olhou diretamente para Orion. Você não quer dominar as estrelas. Orion sorriu. Ah, não? Não. Você quer impedir que alguém sinta a mesma dor que você sentiu. O sorriso desapareceu. Miguel continuou. Você perdeu alguém. Foi por isso que começou a acreditar que podia mudar o destino. Durante alguns segundos, Orion permaneceu imóvel. Então respondeu com a voz baixa. Minha irmã. Ela morreu quando ainda era criança. Passei anos observando as estrelas, tentando entender por que elas permitiram aquilo. Quando descobri o coração da constelação, acreditei que poderia reescrever todas as histórias. Luna deu um passo à frente. Mas se mudar todas as histórias, ninguém aprenderá com elas. Orion olhou para a menina. Ela retirou do bolso uma de suas cartas. Era a primeira que havia escrito para o pai. Entregou-a a Orion. Eu também perdi alguém. Achei que nunca mais fosse vê-lo. Mesmo assim, continuei escrevendo. Porque a esperança vale mais do que o controle.
Orion segurou a carta. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez, seus olhos dourados perderam o brilho intenso. Uma lágrima caiu sobre o cristal. Nesse mesmo instante, uma pequena rachadura apareceu no coração da constelação. A luz dentro dele pulsou com mais força. Mas em vez de diminuir, começou a escapar. Selina arregalou os olhos. Não, o cristal está despertando. Um forte tremor percorreu toda a cidade. Do alto do observatório, um feixe de luz atravessou as nuvens e alcançou o céu. Muito acima deles, uma gigantesca constelação começou a tomar forma. Não era feita apenas de estrelas. Era a figura de uma enorme ave de luz, com asas que cobriam todo o firmamento. Arkan, o guardião do lago de cristal, apareceu voando entre as nuvens e exclamou. A Fênix Celeste despertou. O condutor levou a mão ao apito de prata. Sua expressão era de espanto. Então a última profecia era verdadeira. E Miguel percebeu que a busca pelo coração da constelação havia despertado um poder muito mais antigo do que todos imaginavam. Capítulo 7 A Fênix Celeste. A enorme ave de luz abriu as asas. O céu inteiro pareceu respirar. Cada movimento fazia milhares de estrelas brilharem por um breve instante, iluminando novamente a cidade das estrelas esquecidas. Mas esse brilho durava apenas alguns segundos. Depois desaparecia. Como se a Fênix estivesse perdendo suas forças. Arkan pousou diante do grupo. O guardião do lago de cristal abaixou respeitosamente a cabeça. Ela despertou antes da hora. Selina fechou os olhos. Isso jamais deveria acontecer. Miguel perguntou. Quem é ela? A velha guardiã respondeu. Antes de existirem os trilhos do trem das cartas perdidas, antes mesmo das primeiras cartas serem escritas, a Fênix Celeste já cruzava o universo. Ela não guarda tesouros. Ela guarda a esperança. Cada vez que alguém escolhe o perdão em vez do ódio, uma de suas penas volta a brilhar. Cada vez que alguém escreve palavras sinceras, seu coração se fortalece. Mas quando o medo, o orgulho e o desespero dominam as pessoas, sua luz enfraquece. Miguel compreendeu. Então ela está ligada ao coração de todos nós. Exatamente, respondeu Selina. Orion permanecia imóvel, segurando o coração da constelação. Seu olhar alternava entre a carta de Luna e a gigantesca ave de luz. Passei tantos anos acreditando que precisava controlar o destino. Talvez eu só estivesse tentando fugir da dor. Luna aproximou-se. A dor não desaparece quando tentamos apagá-la. Ela diminui quando a dividimos com alguém. Orion abaixou a cabeça. As palavras da menina atravessaram as barreiras que ele havia construído durante anos. Naquele instante, o cristal começou a rachar mais uma vez. Uma segunda fissura surgiu. Depois uma terceira. Arkan ergueu a voz. O coração da constelação não suporta ser usado pelo egoísmo. Ou será devolvido ao céu, ou se partirá para sempre. Todos prenderam a respiração. Orion fechou os olhos. A lembrança de sua irmã voltou com clareza. Ela corria por um campo florido. Sorria. Segurava sua mão. E dizia: promete que nunca vai apagar a luz de ninguém? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Orion. Ele finalmente compreendeu. Nunca quis dominar as estrelas. Queria apenas trazer de volta quem amava. Mas algumas despedidas não podem ser desfeitas. Podem apenas ser transformadas em saudade. Com as mãos trêmulas, levantou o cristal acima da cabeça. Eu devolvo o que nunca me pertenceu. O coração da constelação subiu lentamente. Atravessou o teto rachado do observatório. Subiu cada vez mais alto. Quando alcançou a Fênix Celeste, fundiu-se ao seu peito como uma pequena chama dourada. Por alguns segundos, o mundo inteiro ficou em silêncio. Então a ave abriu completamente as asas. Uma explosão de luz dourada atravessou o céu. As estrelas voltaram a brilhar. Os lampiões da cidade reacenderam. As flores desabrocharam. O relógio de bolso de Miguel voltou a marcar o tempo normalmente. O trem das cartas perdidas soltou um apito longo e alegre, que ecoou por montanhas, florestas e mares. A Fênix olhou para Orion. Em seguida, uma única pena dourada desprendeu-se de sua asa e pousou suavemente em suas mãos. Selina sorriu. Ela o perdoou. Orion caiu de joelhos, emocionado. Depois de tantos anos, ainda existe esperança para mim? A Fênix respondeu sem palavras. Seu brilho envolveu Orion por alguns instantes. Quando a luz desapareceu, seus cabelos prateados haviam recuperado parte da cor original. Seu rosto parecia mais jovem, e seus olhos já não carregavam o peso da culpa. Mas, antes que todos comemorassem, o céu voltou a estremecer. No horizonte, muito além das montanhas, surgiu uma enorme espiral de nuvens escuras. O condutor observou atentamente. Seu sorriso desapareceu. Isso não foi causado por Orion.
Miguel sentiu um frio percorrer a espinha. Então o perigo ainda não acabou? O condutor respondeu em voz baixa. Não. Alguém, ou alguma coisa, despertou ao sentir o renascimento da Fênix Celeste. E desta vez não está atrás das estrelas. Está atrás do próprio trem das cartas perdidas. Capítulo 8. A sombra sobre os trilhos. A espiral de nuvens crescia rapidamente. Ela não girava como uma tempestade comum. Parecia respirar. Cada volta fazia o céu escurecer um pouco mais. A Fênix Celeste ergueu a cabeça e soltou um canto longo e poderoso. Seu som atravessou montanhas, mares e florestas. Por alguns instantes a espiral parou de avançar, mas logo voltou a girar, ainda mais depressa. Arcan olhou para o horizonte. Ela chegou. Miguel franziu a testa. Quem? O guardião respondeu com voz grave. A devoradora de histórias. Celina fechou os olhos. Pensei que tivesse desaparecido há séculos. Luna apertou a mão do pai. O que ela faz? Celina respirou fundo. Ela não destrói pessoas. Destrói aquilo que elas viveram. Apaga lembranças. Transforma grandes amizades em encontros entre estranhos. Faz pais esquecerem os filhos. Faz irmãos esquecerem o próprio nome um do outro. Quando termina seu trabalho, as histórias deixam de existir. Miguel sentiu um arrepio. Olhou para o relógio de bolso. Pela primeira vez desde o início da viagem, ele havia parado completamente. Nem um único ponteiro se movia. O condutor retirou o apito de prata. Mas, antes que pudesse soprá-lo, uma rajada de vento arrancou o instrumento de sua mão. O apito girou pelo ar. A Fênix mergulhou para alcançá-lo. Conseguiu segurá-lo com as garras. Mas, nesse instante, uma enorme sombra saiu da espiral. Era impossível definir sua forma. Às vezes parecia um dragão feito de fumaça. Depois transformava-se em um enorme lobo. Em seguida, parecia apenas uma nuvem escura com centenas de olhos brilhantes. Sua voz ecoava como milhares de páginas sendo rasgadas ao mesmo tempo. Há muito tempo espero por este momento. Miguel deu um passo à frente. Quem é você? A criatura respondeu. Sou o silêncio depois da última história. Sou o esquecimento depois da última lembrança. Enquanto existirem histórias, nunca descansarei. A Fênix abriu as asas diante do grupo, protegendo-os. A criatura soltou uma gargalhada. Você ainda acredita que pode vencer? Olhe para o mundo. As pessoas já não escrevem cartas como antes. Já não contam histórias aos filhos. Já não guardam fotografias. Esquecem cada vez mais depressa. Eu não preciso lutar. Basta esperar. As palavras atingiram Miguel como um golpe. Ele lembrou das tantas cartas que havia entregado. Das histórias que ouvirá. Dos abraços que presenciara. Percebeu que a criatura crescia justamente quando as pessoas deixavam de compartilhar suas lembranças. Luna abriu seu caderno. Ainda havia muitas páginas em branco. Ela sorriu, pegou sua caneta e começou a escrever. Miguel olhou para ela. O que está fazendo? Sem levantar os olhos, respondeu. Se ela se alimenta das histórias esquecidas, então vamos criar histórias novas. A pena deslizou sobre o papel. Assim que a primeira frase ficou pronta, uma pequena estrela nasceu acima do caderno. Depois outra. E outra. Cada palavra escrita transformava-se em luz. Miguel compreendeu imediatamente. Retirou uma folha do bolso. Celina fez o mesmo. O condutor escreveu. Arcan desenhou antigos símbolos das estrelas sobre a pedra. Até Orion começou a escrever a história de sua irmã, para que ela jamais fosse esquecida. Milhares de letras douradas começaram a subir ao céu. A sombra recuou alguns metros. Pela primeira vez, ela demonstrava medo, mas então algo inesperado aconteceu. Uma única folha em branco caiu lentamente do céu. Ela pousou bem diante de Miguel. No alto da página havia apenas uma frase. Escreva a história que ainda ninguém teve coragem de contar. Miguel ficou imóvel. Sentiu que aquela não era apenas mais uma carta. Era o começo da maior história que o trem das cartas perdidas já viverá. Capítulo 9. A história que ainda não existia. Miguel permaneceu imóvel diante da folha em branco. Ela era diferente de qualquer papel que já havia visto. Não amarelava. Não dobrava com o vento. Parecia feita da própria luz das estrelas. No alto a frase continuava brilhando. Escreva a história que ainda ninguém teve coragem de contar. Luna aproximou-se. Você vai escrever? Miguel sorriu de forma insegura. Não sei como. Celina observou a folha por alguns instantes. Porque esta não é uma carta. Então o que é? É uma página de origem. Todos ficaram em silêncio. A velha guardiã continuou. Todas as grandes histórias do mundo começaram em uma página como essa. Mas ela só aparece quando o futuro ainda não foi decidido.
Orion olhou para o céu. A devoradora de histórias permanecia parada, observando, como se esperasse exatamente aquele momento. Ela sabe que se essa página for preenchida, perderá parte de sua força. Miguel respirou fundo. Pegou a antiga caneta que receberá em sua primeira viagem. Mas quando aproximou a ponta do papel, nada aconteceu. Nenhuma palavra surgia. Eu não consigo. O condutor colocou a mão sobre seu ombro. Porque esta história não pode ser escrita por uma única pessoa. Luna sorriu. Então vamos escrevê-la juntos. Ela escreveu a primeira frase. Era uma vez um mundo onde ninguém precisava enfrentar a tristeza sozinho. Assim que terminou, uma estrela nasceu acima da folha. O pai de Luna escreveu a segunda. Sempre existia alguém disposto a estender a mão. Outra estrela surgiu. Celina escreveu. A sabedoria cresce quando é compartilhada. Arkan desenhou uma estrela de 8 pontas. Ela transformou-se em uma constelação inteira. Orion escreveu com lágrimas nos olhos. Até quem erra merece a oportunidade de recomeçar. A pena dourada da fênix brilhou intensamente. Por fim, Miguel segurou a caneta. Pensou em Daniel, na senhora da janela número 7, no condutor, em Luna, em todas as cartas entregues. Então escreveu: enquanto houver alguém disposto a lembrar, nenhuma história estará verdadeiramente perdida. No instante em que a última palavra foi escrita, a página de origem fechou-se sozinha. Uma luz tão intensa tomou conta do céu que todos precisaram fechar os olhos. A devoradora de histórias soltou um rugido ensurdecedor. Pela primeira vez, sua forma começou a mudar. A fumaça escura transformou-se em milhares de pequenos fragmentos negros. E dentro daquela escuridão surgiu uma figura. Era uma menina. Não devia ter mais de 13 anos. Vestia roupas antigas e carregava um livro completamente vazio. Ela chorava. Miguel aproximou-se lentamente. Você é a devoradora? Ela fez que sim. Antes, eu tinha outro nome. Qual? Ninguém mais se lembra. Minha história foi esquecida. Meu livro ficou vazio. E quando a última pessoa deixou de lembrar de mim, eu também deixei de existir. Celina levou as mãos ao rosto. Então compreendeu. Você não nasceu como um monstro. A menina balançou a cabeça. Eu apenas desapareci da memória de todos. E quando isso aconteceu? Passei a roubar as histórias dos outros, porque já não tinha uma história para chamar de minha. Luna caminhou até ela. Retirou uma folha de seu caderno. Sorriu. Então vamos começar uma nova. Escreveu apenas uma frase. Esta é a história de uma menina que voltou a ser lembrada. Colocou a folha dentro do livro vazio. No mesmo instante, o livro brilhou. A capa escura transformou-se em azul. Letras douradas apareceram lentamente. A menina olhou para as próprias mãos. Elas deixaram de ser sombras. Pela primeira vez em séculos. Ela sorriu. Mas bem naquele instante, o trem das cartas perdidas soltou 3 apitos consecutivos. O condutor ergueu a cabeça. Seu rosto voltou a ficar sério. A viagem ainda não terminou. Miguel olhou para os trilhos celestes. Ao longe, um novo caminho surgia entre as estrelas. Era um trilho que nunca existira antes. O maquinista aproximou-se lentamente e disse: o trem acaba de receber um novo destino. No painel da locomotiva apareceu um nome que ninguém jamais havia visto. A Biblioteca das Histórias Ainda Não Contadas. E todos compreenderam que a aventura estava apenas entrando em um novo capítulo. Capítulo 10. A Biblioteca das Histórias Ainda Não Contadas. O novo trilho apareceu diante da locomotiva como se tivesse sido desenhado pelo próprio céu. Não era feito de ferro. Era formado por milhares de pequenas letras brilhantes que se uniam e se separavam enquanto o trem avançava. Miguel observava pela janela maravilhado. Esse caminho não existia antes. O condutor sorriu. Algumas estradas só aparecem quando alguém está pronto para percorrê-las. A menina que antes era a devoradora de histórias agora estava sentada no primeiro vagão. Seu nome ainda não havia sido recuperado, mas Luna havia lhe dado um apelido. Vou chamar você de Estrela. A menina gostou. Pela primeira vez em muitos anos, alguém havia lhe dado algo que ela não roubou. Uma lembrança. Um nome. Uma chance. Enquanto o trem seguia, ela segurava seu novo livro azul contra o peito. Será que um dia vou descobrir minha verdadeira história? Miguel respondeu. Talvez. Mas agora você já faz parte de uma nova. E isso também importa. Depois de horas viajando pelos trilhos celestes, uma construção gigantesca surgiu no horizonte. Era uma biblioteca tão grande que parecia uma cidade inteira. Torres repletas de livros alcançavam as nuvens. Escadas flutuavam no ar. Janelas brilhavam como pequenas luas. Na entrada havia uma frase escrita em pedras antigas.
Toda história que nasce no coração encontra um lugar para existir. O trem parou diante dos enormes portões. Mas ninguém apareceu para recebê-los. O silêncio era absoluto. O condutor desceu primeiro. Empurrou lentamente os portões. Eles se abriram sozinhos. Dentro da biblioteca, milhares de livros voavam pelo salão principal. Alguns tinham capas coloridas. Outros eram simples cadernos. Havia livros grandes como portas e pequenos como uma mão. Mas todos tinham algo em comum. Nenhum possuía título. Celina ficou surpresa. Estão todos esperando seus finais. Miguel olhou ao redor. Então esta biblioteca guarda histórias que ainda não aconteceram? Exatamente. Luna caminhou até uma prateleira. Um livro caiu suavemente em suas mãos. Quando abriu, encontrou páginas em branco. Mas no instante seguinte, uma frase apareceu. Uma menina que escreveu para as estrelas mudou o destino de muitos. Ela sorriu. É minha história. O pai de Luna ficou emocionado. E ainda está sendo escrita. Orion encontrou outro livro. Ao abri-lo, viu a história de sua irmã. Mas havia uma diferença. No final, onde antes existia apenas tristeza, agora havia uma frase nova. Algumas pessoas partem, mas deixam luz suficiente para continuar guiando quem ficou. Orion fechou o livro com cuidado. Então, no centro do salão, um livro enorme caiu do alto. Era maior que todos os outros. A capa era preta, sem nome, sem desenho. O condutor empalideceu. Não. Miguel aproximou-se. O que foi? O velho tocou o livro com cuidado. Este livro não deveria estar aqui. Por quê? Ele olhou para todos. Porque ele guarda a história do próprio trem das cartas perdidas. Nesse momento, as páginas começaram a virar sozinhas. Uma imagem apareceu. Mostrava o condutor ainda jovem. Mostrava a primeira viagem do trem. Mostrava todos os passageiros que já haviam embarcado. Mas, de repente, uma página completamente escura apareceu. Nela havia apenas uma frase. O último passageiro ainda não chegou. O chão da biblioteca tremeu. As luzes piscaram. E do fundo do salão, uma porta que nunca havia existido começou a se abrir. De dentro dela veio um som conhecido. O som de um apito. Mas não era o apito do trem das cartas perdidas. Era outro. Mais antigo. Mais profundo. O condutor deu um passo para trás. Pela primeira vez, Miguel viu medo em seus olhos. Não pode ser. Quem está vindo? Perguntou Miguel. O condutor encarou a porta. E respondeu em voz baixa. O primeiro passageiro do primeiro trem. Aquele que nunca conseguiu entregar sua carta. Capítulo 11. O primeiro passageiro. A porta no fundo da biblioteca abriu-se lentamente. Nenhuma luz vinha de dentro. Nenhum vento saía. Apenas um silêncio profundo, como se o próprio tempo estivesse esperando. O condutor segurou firme seu apito de prata. Miguel percebeu que suas mãos tremiam. Quem é ele? Perguntou. O velho condutor demorou a responder. Antes de eu ser o guardião deste trem. Antes de existirem as estações que vocês conheceram. Houve um homem que escreveu a primeira carta perdida. A porta abriu-se completamente. Passos ecoaram pelo salão. Toque, toque, toque. Uma figura apareceu. Era um homem muito velho, usando um casaco antigo de viagem. Em suas mãos carregava um envelope fechado. Mas havia algo estranho nele. Seu rosto parecia mudar a cada segundo. Às vezes parecia jovem. Às vezes idoso. Às vezes alguém completamente diferente. Como se todas as épocas de sua vida existissem ao mesmo tempo. Ele olhou para o condutor. Você demorou muito para me encontrar. O condutor abaixou a cabeça. Eu procurei por você durante séculos. O homem sorriu. Não. Você procurou pela carta. Não por mim. Todos ficaram em silêncio. Miguel aproximou-se. Qual é o seu nome? O homem olhou para o envelope. Meu nome foi esquecido há muito tempo. Mas alguns me chamavam de Elias. Estrela aproximou-se devagar. Você também perdeu sua história? Elias olhou para ela com tristeza. Não. Eu perdi o final dela. Ele caminhou até o grande livro preto. Quando tocou na capa, as páginas começaram a virar rapidamente. Imagens surgiram. A primeira estação. O primeiro trilho. O primeiro trem. Elias apareceu em todas elas. Miguel percebeu algo assustador. Então o Senhor criou o trem das cartas perdidas? Elias balançou a cabeça. Não criei. Eu precisei dele. Há muitos anos escrevi uma carta para alguém que amava. Uma carta pedindo perdão. Mas tive medo de entregá-la. Quando finalmente criei coragem. Era tarde demais. A pessoa já havia partido. Miguel sentiu um aperto no peito. Então o trem nasceu de um arrependimento. Elias respondeu. Sim, mas com o tempo descobri que um arrependimento também pode se transformar em esperança.
Foi assim que o trem começou a levar outras pessoas até aquilo que elas precisavam encontrar. O condutor aproximou-se. Mas por que voltou agora? Elias ficou sério. Olhou para o teto da biblioteca, onde milhares de histórias brilhavam. Porque uma última carta ainda precisa ser entregue. O livro preto abriu-se em uma página vazia. Pouco a pouco, letras apareceram. A carta do Criador precisa encontrar seu destino. Luna perguntou: para quem ela é? Elias segurou o envelope com cuidado. Seus olhos ficaram marejados. Para a única pessoa que nunca consegui esquecer. Miguel esperou. Então Elias completou: para mim mesmo. Todos ficaram surpresos. Como assim? Perguntou Miguel. Elias abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita há centenas de anos. Mas o papel continuava novo. Ele começou a ler. Querido Elias? Sua voz falhou. Perdoe-se. Apenas 2 palavras. Elias fechou os olhos. Uma lágrima caiu sobre o papel. Nesse instante, toda a biblioteca começou a brilhar. Milhares de livros abriram suas páginas ao mesmo tempo. A carta mais antiga do mundo finalmente estava sendo entregue. Mas então, um forte estrondo sacudiu o prédio. Do lado de fora, os trilhos celestes começaram a desaparecer. O condutor correu até a janela. Seu rosto ficou pálido. Não. Miguel aproximou-se. No céu havia uma enorme rachadura, como se o universo estivesse se partindo. E do outro lado daquela rachadura, algo observava. Uma voz profunda ecoou por toda a biblioteca. Enquanto existirem histórias, eu nunca desaparecerei. Elias olhou para Miguel. Aquele é o último inimigo do trem. Quem? O velho respondeu: o fim de todas as histórias. Capítulo 12 – O fim das histórias. A rachadura no céu aumentava lentamente. Parecia uma ferida aberta no próprio universo. Dela saía uma escuridão diferente de tudo que Miguel já havia visto. Não era como a sombra da devoradora de histórias. Aquela sombra não roubava lembranças. Ela não apagava cartas. Ela apagava possibilidades. Cada segundo que passava fazia alguns livros da biblioteca perderem suas letras. Páginas ficavam completamente brancas. Histórias inteiras desapareciam. Luna segurou seu caderno com força. Ele está apagando tudo. Elias olhou para a rachadura com tristeza. Durante muito tempo pensei que a maior ameaça fosse esquecer uma história. Mas existe algo pior. É nunca ter a chance de escrevê-la. A voz do outro lado voltou a ecoar. Eu sou o último silêncio. Sou aquilo que existe antes da primeira palavra e depois da última. Quando todas as histórias terminarem, eu permanecerei. A criatura começou a atravessar a rachadura. Primeiro surgiu uma mão feita de fumaça. Depois uma figura enorme, sem rosto definido. Seu corpo parecia formado por páginas rasgadas e pedaços de relógios antigos. Cada passo fazia uma parte da biblioteca desaparecer. O condutor levantou o apito de prata. Mas, antes que pudesse soprar, a criatura falou: você ainda acredita no trem? O velho ficou imóvel. Acredito. Mesmo depois de tudo que perdeu? O silêncio tomou conta do salão. Miguel percebeu que aquela pergunta atingia o condutor profundamente. A criatura continuou: você perdeu seu filho por causa de uma promessa quebrada. Perdeu sua vida esperando consertar o passado. Esse trem nasceu da sua culpa. O condutor abaixou lentamente o apito. Por alguns instantes, pareceu que a criatura estava certa. Então Miguel deu um passo à frente. Não. Todos olharam para ele. Miguel continuou: o trem não nasceu da culpa. Nasceu da coragem de tentar reparar algo. A criatura virou-se para ele. E quem é você para dizer isso? Miguel sorriu. Alguém que também carregou uma culpa por muitos anos. Alguém que achou que algumas portas nunca mais poderiam se abrir. Ele olhou para Luna. Depois para Elias. Mas descobri que uma história não termina quando algo dá errado. Ela termina quando deixamos de tentar. As palavras de Miguel começaram a brilhar. Uma pequena luz surgiu no centro da biblioteca. Depois outra. E outra. Todos os livros começaram a recuperar suas letras. Estrela abriu seu livro azul. Uma história precisa de alguém para contá-la. Luna abriu seu caderno. E precisa de alguém disposto a ouvir. Orion segurou a pena da Fênix. E precisa de alguém que aceite mudar. Celina colocou a mão sobre um antigo livro. A sabedoria existe porque alguém decidiu guardar uma memória. Até o condutor ergueu novamente seu apito. E o caminho existe porque alguém teve coragem de dar o primeiro passo. Ele soprou. O som atravessou a biblioteca. Atravessou os trilhos. Atravessou o céu. Era o mesmo apito que havia chamado Miguel anos atrás. Mas agora parecia mais forte. Mais vivo. A criatura recuou. Pela primeira vez, demonstrou medo. Não. Enquanto existirem histórias compartilhadas,
Eu não posso vencer. A fênix celeste surgiu pelas janelas da biblioteca. Suas asas iluminaram o céu. Arcan apareceu ao lado dela. O guardião do lago de cristal ergueu a cabeça e disse: toda história tem um começo. Todo começo merece uma chance. E toda chance pode criar um novo final. A luz da fênix atingiu a rachadura, mas em vez de destruí-la, começou a transformá-la. A escuridão se desfez em milhares de pequenas páginas brancas. Páginas esperando novas histórias. A criatura começou a desaparecer, mas antes de partir, sua voz ecoou uma última vez. Enquanto houver alguém que pare de contar histórias, eu voltarei. Então sumiu completamente. O céu voltou ao normal. A biblioteca respirou novamente. Mas ninguém comemorou ainda. Porque no centro do salão, o grande livro preto começou a abrir uma nova página. Nela apareceu uma frase: a segunda jornada terminou. Miguel sorriu, mas logo uma segunda linha surgiu. A terceira jornada começará quando o próximo passageiro encontrar a primeira carta. O condutor olhou para ele. Parece que o trem ainda tem muitos caminhos para percorrer. Ao longe, um novo apito respondeu. E em algum lugar do mundo, uma velha caixa de correio começou a brilhar. Terceira jornada. Capítulo 1. A carta que chegou antes do tempo. A noite estava tranquila na pequena cidade. A antiga estação ferroviária permanecia silenciosa, coberta pela luz da lua. Miguel agora conhecia aquele silêncio. Sabia que por trás das paredes antigas e dos trilhos enferrujados, existiam caminhos que poucos olhos conseguiam enxergar. Desde a última viagem, a caixa de correio vermelha continuava recebendo cartas especiais. Algumas eram de pessoas que precisavam de perdão. Outras carregavam despedidas. Algumas traziam sonhos esquecidos. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Antes mesmo da meia-noite, a caixa começou a brilhar. Miguel estava em sua casa quando ouviu o som. Um som que conhecia muito bem. O som de uma carta chegando. Ele caminhou até a estação. Quando abriu a pequena porta da caixa de correio, encontrou um envelope branco. Não havia nome. Não havia endereço. Apenas uma frase escrita na frente. Para aquele que chegará antes de partir. Miguel franziu a testa. Antes de partir, ele abriu o envelope. Dentro havia uma única folha. Mas as palavras começaram a aparecer lentamente, como se alguém estivesse escrevendo naquele exato momento. Miguel. Ele parou. A carta sabia seu nome. Se você está lendo esta mensagem, significa que o tempo já começou a se quebrar. Miguel sentiu um arrepio. Continuou lendo. Não procure o trem. Desta vez, o trem encontrará você. Nesse instante, o relógio da estação que estava parado há décadas começou a funcionar. Mas havia algo errado. Os ponteiros giravam para frente e para trás ao mesmo tempo. O sino tocou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então a neblina surgiu sobre os trilhos. Mas não apareceu uma locomotiva. Apareceu apenas um vagão. Um único vagão antigo parado no meio da estação. A porta se abriu. Lá dentro não havia passageiros. Apenas uma poltrona. E sobre ela havia um objeto que Miguel reconheceu imediatamente. Um relógio de bolso. Mas não era o seu. Era idêntico. Com uma diferença. Na tampa estava gravada uma frase. Para Miguel do passado, entregue por Miguel do futuro. Ele ficou imóvel. Isso é impossível. Uma voz respondeu atrás dele. No trem das cartas perdidas, impossível é apenas uma palavra que ainda não encontrou explicação. Miguel virou-se. O condutor estava ali. Mas havia algo diferente nele. Seu cabelo estava mais branco. Seu rosto parecia mais cansado. Como se tivesse vivido muitos anos desde a última viagem. O que aconteceu? Perguntou Miguel. O condutor olhou para o vagão vazio. A linha do tempo foi alterada. Por quem? O velho segurou o apito de prata. Ainda não sabemos. Mas sabemos uma coisa. Ele apontou para o relógio dentro do vagão. Alguém enviou uma carta através do tempo. Miguel aproximou-se lentamente. Quando tocou no relógio, uma imagem apareceu no vidro. Era ele mesmo. Mais velho. Muito mais velho. E aquele Miguel do futuro dizia apenas uma frase. Não deixe a primeira carta ser entregue. A imagem desapareceu. Miguel olhou assustado para o condutor. Quem escreveu essa carta? O velho respondeu em voz baixa. Você. Um vento gelado atravessou a estação. O vagão começou a brilhar. E pela primeira vez em todas as suas viagens, Miguel sentiu medo de embarcar, porque agora o mistério não era encontrar alguém perdido. Era descobrir por que ele próprio tentou impedir o futuro de acontecer. Capítulo 2. O passageiro do futuro. Miguel permaneceu parado diante do vagão.
O relógio de bolso dentro dele continuava brilhando. A mensagem ainda ecoava em sua mente. Não deixe a primeira carta ser entregue. Mas qual primeira carta? E por que ele mesmo, em algum futuro distante, teria enviado aquele aviso? O condutor observava em silêncio. Você precisa embarcar. Miguel olhou para o velho. E se eu não quiser? O condutor respondeu. Então a carta continuará esperando. E o que acontece? O velho olhou para os trilhos. O tempo perde o caminho. Miguel respirou fundo. Depois de tantas viagens, tantas histórias e tantos reencontros, ele sabia que algumas perguntas só encontravam respostas quando se tinha coragem de seguir em frente. Entrou no vagão. Assim que a porta se fechou, a estação desapareceu. Mas, diferente das outras viagens, o trem não avançou pelos trilhos. Ele começou a voltar. As árvores do lado de fora cresceram novamente. Casas antigas foram reconstruídas. Pessoas caminhavam de costas. A chuva subia do chão para o céu. O tempo estava sendo desfeito. Estamos indo para o passado? Perguntou Miguel. O condutor balançou a cabeça. Não exatamente. Estamos indo para um momento que ainda não decidiu se será passado ou futuro. O vagão parou. A porta abriu. Do outro lado havia uma estação desconhecida. Na placa estava escrito: Estação do Primeiro Adeus. Miguel desceu lentamente. O lugar parecia familiar. Havia uma praça, uma árvore enorme, um banco de madeira. Então ele percebeu. Era a mesma cidade onde cresceu. Mas muitos anos antes, uma criança brincava perto da árvore. Miguel sentiu o coração acelerar. Era ele mesmo, com apenas 10 anos. O menino segurava uma pequena carta nas mãos. O condutor falou baixinho. A primeira carta. Miguel olhou assustado. Eu escrevi isso quando era criança? Sim. Para quem? O menino se aproximou da velha caixa de correio da praça. Miguel tentou correr até ele. Espere. Mas seus pés não conseguiam avançar. Era como se o tempo impedisse qualquer interferência. A criança colocou a carta na caixa. Nesse instante, o céu escureceu. Um som profundo atravessou a estação. O condutor ficou sério. Encontramos o ponto onde tudo começou. Miguel olhou para ele. O que havia nessa carta? O velho demorou a responder. Uma promessa. Que promessa? O condutor encarou a caixa de correio. A promessa que criou o trem das cartas perdidas. Antes que Miguel pudesse perguntar mais, uma sombra apareceu atrás da caixa. Uma figura usando um longo casaco escuro observava a criança. Mas não era a devoradora de histórias. Não era o homem sem rosto. Era alguém novo. A figura virou-se lentamente. E Miguel sentiu um choque. Porque aquele rosto era o seu, só que muito mais velho. O Miguel do futuro olhou para ele e disse: Finalmente você chegou. Miguel ficou sem palavras. Por que você tentou impedir a carta? O homem mais velho segurava um envelope nas mãos. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Então respondeu: Porque descobri que algumas cartas não trazem reencontros. Algumas cartas mudam tudo. Ele entregou o envelope a Miguel. Na frente estava escrito: A carta que nunca deveria ser enviada. Miguel segurou o papel. E, antes que pudesse abrir, o relógio da estação parou. Todos os sons desapareceram. O Miguel do futuro sussurrou: Se você ler essa carta, nada do que conhecemos continuará existindo. Capítulo 3. A carta que mudaria tudo. Miguel segurava o envelope entre as mãos. Era apenas um pedaço de papel, mas parecia pesar mais do que qualquer coisa que já havia carregado. O Miguel do futuro permanecia diante dele em silêncio. Seu olhar carregava uma mistura de medo e arrependimento. Por que uma carta pode ser tão perigosa? Perguntou Miguel. O homem mais velho respirou profundamente. Porque algumas palavras não apenas revelam o passado, elas criam novos caminhos. O condutor aproximou-se. Miguel, você precisa decidir. Decidir o quê? Se quer conhecer a verdade ou proteger a história que já viveu. Miguel olhou para o envelope. Pensou em todas as cartas que havia entregado. Todas as pessoas que havia ajudado. Todas as vezes em que acreditou que a verdade, mesmo difícil, podia libertar alguém. Então abriu o envelope. Dentro havia uma folha simples. A primeira frase fez seu coração parar. Meu querido Miguel. Era uma carta escrita por ele mesmo. Mas não pelo Miguel que estava ali. Era escrita pelo Miguel do futuro. Ele começou a ler. Durante muitos anos você acreditou que o trem das cartas perdidas existia para ajudar as pessoas a encontrar aquilo que perderam. Mas existe um segredo que ninguém contou. Miguel continuou. O trem não encontra cartas perdidas. Ele encontra pessoas que precisam mudar o destino de uma história. Uma forte ventania atravessou a estação. As árvores começaram a perder suas folhas.
O tempo ao redor deles começou a falhar. O Miguel do futuro continuou. Eu descobri que a primeira carta enviada pelo trem não foi uma carta de perdão. Foi uma carta de despedida. Miguel levantou os olhos. Para quem? O homem mais velho olhou para a criança que brincava perto da caixa de correio. Para alguém que eu nunca consegui salvar. Nesse momento, o menino Miguel de 10 anos deixou cair uma pequena fotografia no chão. A imagem mostrou uma menina sorrindo. Miguel pegou a foto. Seu coração apertou. Ele reconheceu aquele rosto. Era uma amiga de infância. Uma pessoa que ele havia esquecido completamente. Quem é ela? O Miguel do futuro respondeu. O nome dela era Clara. O nome atravessou Miguel como uma lembrança adormecida. Clara, a menina que morava perto da antiga estação. A menina que adorava desenhar estrelas. A menina que desapareceu da cidade quando eles ainda eram crianças. Eu não lembro dela. Esse é o problema. O condutor fechou os olhos. A primeira carta alterou uma parte da sua memória. Miguel ficou assustado. Quem apagou minhas lembranças? O Miguel do futuro respondeu. Eu. O silêncio foi absoluto. Você fez isso comigo? O homem mais velho abaixou a cabeça. Fiz para proteger você. Proteger de quê? Ele olhou para o céu escuro. Da verdade. Antes que Miguel pudesse responder, um som conhecido ecoou pela estação. Um apito. Mas não era o apito do trem das cartas perdidas. Era um som mais antigo. Muito mais triste. Os trilhos começaram a se transformar. Uma nova locomotiva surgiu na neblina. Era completamente preta. Sem luzes. Sem janelas. Na frente havia apenas uma palavra gravada. Esquecimento. O condutor empalideceu. Não. Miguel olhou para o trem. O que é isso? O Miguel do futuro respondeu em voz baixa. O trem que vem buscar todas as histórias que deveriam ter sido esquecidas. A porta da locomotiva abriu. E uma voz chamou. Miguel. Mas dessa vez não era uma voz desconhecida. Era a voz de Clara. Capítulo 4. A menina que o tempo escondeu. A voz que saiu do trem escuro fez Miguel congelar. Miguel. Era uma voz suave. Uma voz que parecia vir de uma lembrança muito distante. O coração dele acelerou. Clara? O condutor olhou preocupado. Não responda ainda. Miguel virou-se. Por quê? O velho apontou para a locomotiva preta. Porque aquele trem não chama as pessoas pelo nome. Ele chama pelas partes delas que foram esquecidas. A porta do trem escuro permaneceu aberta. Então uma figura apareceu na entrada. Era uma menina. Tinha cabelos castanhos, um vestido azul simples e segurava um caderno de desenhos contra o peito. Era exatamente como Miguel se lembrava da antiga fotografia. Clara. Ela sorriu. Você demorou muito para lembrar de mim. Miguel deu um passo à frente. Eu não sabia que tinha esquecido você. A menina abaixou os olhos. Eu sei. Foi por isso que doeu tanto. O Miguel do futuro fechou os punhos. Clara, você não deveria estar aqui. Ela olhou para ele. E você não deveria ter escrito aquela carta. O silêncio tomou conta da estação. Miguel olhou para seu futuro. Que carta? O homem mais velho permaneceu calado. Até que finalmente respondeu. A carta que enviei quando descobri que não conseguiria mudar o destino dela. Miguel sentiu um aperto no peito. O que aconteceu com Clara? Clara segurou seu caderno. Eu estava doente. Naquela época, ninguém sabia como me ajudar. Eu tinha medo. Mas você era meu amigo. E prometeu que nunca deixaria minha história desaparecer. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. Pequenas lembranças começaram a voltar. Os dois sentados perto da estação. Ela desenhando estrelas. Ele contando histórias sobre lugares que queria conhecer. A promessa feita quando eram crianças. Mesmo se um dia ninguém lembrar de você, eu vou lembrar. Clara sorriu tristemente. Mas você esqueceu. Miguel abaixou a cabeça. Eu sinto muito. Ela aproximou-se. Eu não vim para cobrar uma promessa. Vim porque ainda existe uma coisa que você precisa saber. Ela abriu o caderno de desenhos. Na última página havia um desenho antigo. Era o trem das cartas perdidas. Miguel arregalou os olhos. Como você conhecia o trem? Clara respondeu. Porque eu fui a primeira passageira. Todos ficaram em silêncio. O condutor olhou surpreso. Não. Clara assentiu. Antes de existir a primeira estação, antes de existirem todos os guardiões, eu embarquei neste trem. Miguel olhou para o condutor. Então ela é a origem de tudo, completou o velho. Uma forte luz surgiu dentro do caderno. As páginas começaram a virar sozinhas. Na última folha apareceu uma frase. A primeira carta nunca foi perdida. Ela apenas esperava o momento certo para voltar. O trem preto começou a tremer. A sombra ao redor dele se espalhou pelos trilhos.
O Miguel do futuro deu um passo para trás. Não temos muito tempo. Miguel olhou para ele. O que vai acontecer? O homem mais velho respondeu. Agora que Clara voltou, o tempo vai tentar corrigir o que foi alterado. A estação começou a desaparecer. As memórias começaram a se misturar. O Miguel criança, o Miguel adulto e o Miguel do futuro começaram a existir ao mesmo tempo. E no céu apareceu uma nova mensagem escrita pelas estrelas. Para salvar uma história, será preciso escolher qual versão dela continuará existindo. Miguel percebeu que a maior viagem do trem das cartas perdidas não era pelo passado ou pelo futuro. Era uma viagem para descobrir quem ele realmente era. Capítulo 5 – O escolhido entre três tempos. A estação tremia como se estivesse prestes a desaparecer. De um lado estava o pequeno Miguel de 10 anos, segurando a fotografia de Clara. Do outro, estava o Miguel do presente, aquele que havia vivido todas as aventuras do trem das cartas perdidas. E diante deles estava o Miguel do futuro, carregando o peso de muitos anos de escolhas. Três versões da mesma pessoa. Três caminhos diferentes. Clara observava em silêncio. O tempo não está tentando destruir vocês, disse ela. Então o que ele quer? Perguntou Miguel. Ela respondeu. Quer que você escolha qual história continuará. O condutor apertou o apito de prata. Mas ele não brilhou. Pela primeira vez, o instrumento parecia sem força. O trem não pode decidir por você, explicou o velho. Nem os guardiões. Nem o próprio destino. Miguel olhou para o seu eu do futuro. Por que você apagou minha memória? O homem mais velho respirou fundo. Porque eu descobri que Clara estava ligada ao nascimento do trem. Quando ela partiu, uma parte do mundo perdeu a esperança. O trem foi criado para levar as pessoas até aquilo que perderam. Mas eu tive medo de que você tentasse mudar algo que não podia ser mudado. Então você me fez esquecer? Sim. Achei que esquecer a dor seria mais fácil do que carregar a saudade. Miguel olhou para Clara. A menina sorriu suavemente. Mas esquecer também apaga as coisas bonitas. As brincadeiras. As risadas. As promessas. A estação ficou em silêncio. Então o pequeno Miguel se aproximou. Eu não quero esquecer Clara. A voz da criança era simples, mas firme. O Miguel adulto ajoelhou-se diante dele. Você não deve ter medo da tristeza. Ela faz parte da nossa história. O Miguel do futuro fechou os olhos. Pela primeira vez, parecia aceitar aquilo que passou tantos anos tentando evitar. Eu passei minha vida tentando consertar o passado. Mas nunca percebi que o passado já tinha me dado algo. Miguel perguntou. O quê? Ele olhou para Clara. Uma lembrança que valeu a pena guardar. Nesse instante, o trem preto começou a avançar. A escuridão que o cercava se aproximava da estação. A voz do trem ecoou. Escolha. Uma memória será preservada. Outra será perdida. Miguel sentiu o medo voltar. Mas então percebeu algo. Talvez o erro nunca tivesse sido perder Clara. Talvez o erro tivesse sido acreditar que uma pessoa precisa apagar uma dor para continuar vivendo. Ele caminhou até a caixa de correio antiga da estação. Dentro dela havia um envelope. A primeira carta. Aquela que havia iniciado tudo. Miguel abriu. Dentro havia apenas uma frase. Algumas pessoas não ficam para sempre ao nosso lado, mas deixam uma luz que permanece para sempre. Ele sorriu. Então colocou a carta novamente na caixa. Eu não vou escolher entre esquecer e sofrer. Todos olharam para ele. Vou escolher lembrar. Uma luz enorme surgiu da caixa de correio. O trem das cartas perdidas começou a brilhar. O trem preto começou a desaparecer. A voz sombria ficou mais fraca. Não. Se as pessoas continuarem lembrando, eu não posso existir. A escuridão se desfez em milhares de pequenos pedaços de papel. Cada pedaço transformou-se em uma carta. Cartas que nunca haviam sido escritas. Cartas esperando seus donos. Clara olhou para Miguel. Agora você entende? Ele sorriu. Entendo. As histórias não existem porque são perfeitas. Existem porque alguém escolhe guardá-las. O relógio de bolso começou a funcionar novamente. Mas desta vez havia uma nova inscrição. O tempo não apaga histórias. Apenas espera alguém lembrar delas. O Miguel do futuro começou a desaparecer lentamente. Antes de partir, olhou para seu eu mais jovem. Cuide bem das suas lembranças. O pequeno Miguel sorriu. Eu vou. Clara acenou. E pela primeira vez sua imagem não parecia uma despedida. Parecia um reencontro. Mas quando todos pensavam que a viagem havia terminado, uma nova carta apareceu no céu. Ela tinha uma assinatura desconhecida. E uma frase que fez o condutor perder a cor. Para o próximo guardião do tempo. Capítulo 6. O próximo guardião do tempo. A carta no céu permaneceu brilhando por alguns segundos.
Nenhuma estrela se movia. Nenhuma nuvem passava. Até o vento parecia esperar. Miguel olhou para o condutor. Pela expressão do velho, aquela mensagem era mais importante do que todas as cartas que já haviam recebido. O que significa? Perguntou Miguel. O condutor aproximou-se lentamente. Significa que o tempo escolheu alguém. Clara observou a carta flutuando acima da estação. Um novo guardião? O velho assentiu. Sim, mas existe algo estranho. Miguel percebeu a preocupação em sua voz. O quê? O condutor apontou para a assinatura. Não havia nome. Apenas uma marca. Um símbolo formado por 3 círculos ligados. Esse símbolo pertence ao primeiro guardião do tempo. Miguel franziu a testa. Mas você disse que o primeiro guardião era Elias. O condutor ficou em silêncio. Então respondeu. Elias foi o primeiro passageiro, não o primeiro guardião. Uma sombra de dúvida apareceu no rosto de todos. Durante todas as viagens, durante todos os perigos, havia uma parte da história que ninguém conhecia. O chão da estação começou a brilhar. Do centro dos trilhos surgiu uma pequena porta de madeira. Ninguém havia visto aquela porta antes. Ela tinha uma fechadura antiga. E acima dela, uma frase. Somente quem conhece o passado pode abrir o futuro. Miguel aproximou-se. Devemos abrir? O condutor entregou a ele uma pequena chave. Esta chave estava comigo há muitos anos. Miguel olhou surpreso. Por que nunca usou? O velho sorriu tristemente. Porque ela não era minha. Ela sempre pertenceu a você. Miguel colocou a chave na fechadura. Quando girou, a porta abriu-se. Do outro lado não havia uma sala. Havia uma imensa estrada de estrelas. No final dela, uma construção flutuava no espaço. Parecia um castelo. Mas suas paredes eram feitas de relógios antigos. Cada relógio marcava uma hora diferente. Clara ficou admirada. O que é aquele lugar? O condutor respondeu. O arquivo do tempo. Lá estão guardadas todas as escolhas que a humanidade já fez. Miguel sentiu um arrepio. E por que precisamos ir até lá? O velho olhou para a carta no céu. Porque alguém está tentando escolher o próximo guardião. E essa pessoa não deveria ter esse poder. Nesse momento, uma nova frase apareceu na carta. O candidato será escolhido antes do amanhecer. O condutor ficou sério. Temos poucas horas. Todos embarcaram no trem das cartas perdidas. Mas antes que o trem partisse, Miguel percebeu algo. No último vagão havia um novo passageiro. Uma criança pequena segurando um envelope. Ela olhava pela janela em silêncio. Miguel aproximou-se. Você está perdido? A criança virou-se. Seus olhos tinham um brilho estranho. Não. Eu estou esperando vocês. Miguel olhou para o envelope. Na frente estava escrito. Para Miguel. Não abra até chegar ao arquivo do tempo. O coração de Miguel acelerou. Quem enviou essa carta? A criança respondeu. Você. Miguel ficou sem palavras. Mais uma vez, uma carta escrita por ele mesmo. Mas dessa vez, não vinha do futuro. Vinha de um tempo que ainda não existia. O trem começou a se mover. E enquanto atravessava a estrada de estrelas, o condutor disse uma frase que ninguém esqueceria. A maior ameaça ao tempo não é alguém que quer mudar o passado. É alguém que quer controlar todos os futuros possíveis. E em algum lugar dentro do arquivo do tempo, alguém já estava esperando por eles. Capítulo 7. O arquivo do tempo. O trem das cartas perdidas atravessava a estrada de estrelas em silêncio. Desta vez, nenhum passageiro conversava. Todos estavam pensando na carta que Miguel ainda não podia abrir. A criança misteriosa permanecia sentada no último vagão, segurando o envelope com cuidado. Miguel observava pela janela. Lá fora, milhares de relógios flutuavam no espaço. Alguns eram enormes como planetas. Outros pequenos como grãos de areia. Cada um marcava um momento diferente da história. Esses relógios são todos os tempos que existem? Perguntou Luna. O condutor respondeu. São todos os caminhos que poderiam existir. Poderiam? Sim. Cada escolha cria uma possibilidade. Algumas seguem em frente. Outras ficam apenas como uma lembrança do que poderia ter sido. Depois de algum tempo, o castelo apareceu. O arquivo do tempo. Era ainda maior de perto. Suas torres pareciam não ter fim. Quando o trem parou, os portões se abriram sozinhos. Uma voz antiga ecoou. Entrada autorizada. Miguel desceu primeiro. Assim que pisou no chão do castelo, sentiu uma sensação estranha. Como se já tivesse estado ali. Mas nunca havia estado. Por que parece familiar? Perguntou. O condutor respondeu. Porque todos que chegam ao arquivo do tempo deixam uma parte de si aqui. Dentro do castelo havia corredores enormes. Em cada parede existiam portas. Uma porta para cada momento.
Uma para cada escolha. Uma para cada vida que alguém poderia ter vivido. No centro do salão principal havia uma mesa. Sobre ela estava um livro gigantesco. Na capa estava escrito: O Livro dos Guardiões. Miguel aproximou-se. As páginas começaram a virar sozinhas. Nomes apareciam. Muitos nomes. Até chegar à última página. Ela estava em branco. Luna perguntou: O próximo guardião ainda não foi escolhido? O condutor ficou sério. Não, ele será escolhido agora. Nesse momento, a criança do último vagão aproximou-se. Colocou o envelope sobre a mesa. Está na hora. Miguel pegou a carta. Mas antes de abrir, perguntou: Quem é você? A criança sorriu. Meu nome é Theo. E por que você trouxe uma carta minha? Theo olhou para o livro dos guardiões. Porque eu sou a pessoa que escreveu. Miguel ficou confuso. Mas você é uma criança. Theo respondeu. No tempo, idade não significa apenas anos vividos. Às vezes significa quantas histórias uma pessoa carrega. Miguel abriu lentamente o envelope. Dentro havia uma carta escrita com sua própria letra. Ele começou a ler. Miguel, se você chegou até aqui, significa que descobriu o segredo do arquivo do tempo. O próximo guardião não será escolhido pelo poder. Será escolhido pela capacidade de aceitar que nem todo futuro precisa ser controlado. Miguel continuou lendo. Então encontrou a frase que fez seu coração parar. O próximo guardião do tempo será alguém que você já conhece. Ele levantou os olhos. Todos olharam ao redor. Clara, Luna, o condutor, Orion, Estrela. Todos podiam ser. Então o livro dos guardiões começou a brilhar. A página em branco começou a receber letras. Uma por uma. Até formar um nome. Todos prenderam a respiração. Porque o nome que apareceu não era de Miguel. Nem de Clara. Nem de Luna. Era Theo. A criança olhou para o livro em silêncio. Mas antes que alguém pudesse falar, todo o castelo tremeu. As portas dos futuros possíveis começaram a abrir ao mesmo tempo. Milhares de versões do mundo começaram a escapar. O condutor empalideceu. Não. Miguel perguntou. O que aconteceu? O velho olhou para as portas abertas. Alguém invadiu o arquivo. Quem? Uma figura surgiu no alto da escadaria. Vestia um manto feito de páginas de calendários antigos. E sua voz era conhecida. Eu vim buscar o que sempre foi meu. O condutor deu um passo para trás. O guardião perdido. A figura sorriu. Finalmente lembraram de mim. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Uma história para você ao seu alcance. Tem continuação. Aguardem. Até a próxima!